Pronto, Clarinha, vamos dar início. Vamos. Pronto, perfeito. Ó, de antemão, eu te agradeço por estar se disponibilizando aí. Já há algum tempo eu estou te aperreando, né, para tu ter essa disponibilidade para dar essa aula para a gente. Te agradeço por estar disponibilizando um pouquinho do teu tempo para compartilhar conhecimento e ajudar a gente a melhorar a assistência aí no Brits, que a gente está com esse projeto de educação continuada que iniciou no ano passado e a gente pretende dar continuidade aí ao longo desse ano, tá? Tá contigo. Tá, ok. Primeiro, eu que agradeço o convite, né? Para quem não me conhece, eu sou Maria Clara, eu sou pneumologista pediatra. Na verdade, eu me formei médica lá desde 2014, fiz pediatria no Onofre Lopes em Natal e fiz pneumologia aqui no IMIP e fiquei, né, na preceptoria do ambulatório de pneumologia pediátrica. Trabalhei em emergência pediátrica há muitos anos e sou apaixonada por UTI, é um tema que eu gosto muito, trabalho em UTI, e sempre me interessei muito por esse tema, que a verdade, a crise aguda de asma, ela é eminentemente do emergencista e do intensivista, porque a pneumologia pediátrica, como residência em si, ela é muito ambulatorial. Então, não se espantem de vocês que trabalham em UTI ou emergência saberem muito mais do que um pneumologista que está afastado, né, do atendimento de urgência. E isso é natural e é para ser assim, porque quem está ali na linha de frente é quem deve ter esse conhecimento, né? Talvez o pneumologista possa entrar para ajudar aí num manejo posterior, no ajuste de dose, de tratamento de manutenção, enfim. Mas ali na crise grave é quando a gente está ali na linha de frente é que a gente vai prestar esse atendimento. E já queria parabenizar, né, pelo protocolo. Eu não sei se já foi divulgado, né, mas a Alexandre me mandou. Eu achei muito legal porque isso sistematiza o atendimento, facilita. E é um acesso rápido que você tem, uma consulta rápida, né, que vai lhe tirar dúvida ali no beira-leito. Então, eu acho ótimo, isso facilita demais. E aí, quando eu fui ler o protocolo e fui ver minha aula, é muito semelhante, né? É claro que a gente vai ter algumas poucas diferenças, porque não existe uma uniformização, assim, sobre crise de asma, doses, etc., né? Não tem uma regra unificada, então cada serviço, cada protocolo vai ter de um jeito, mas se você for olhar, são diferenças muito sutis, né? A base, o grosso dos protocolos de crise de asma, eles são muito semelhantes. Se você jogar no Google, exacerbação de asma, asma aguda grave, colocar em inglês lá, para protocolo, você vai ver protocolos de vários serviços do mundo inteiro, com diferenças sutis, né, entre eles, mas que são, no fundo, muito parecidos. Então, a nossa ideia aqui hoje, eu não vou me deter em fisiopatologia, nessa outra parte, para não ficar tão cansativo, mas eu acho que é a gente conversar sobre um protocolo real, prático, né, para gente utilizar, e discutir dúvidas também de beira-leito, porque, né, eu também estou lá em UTI, hoje eu não trabalho mais em emergência, mas já trabalho muito tempo, e às vezes a gente sabe que surgem dúvidas, né, mesmo antes ou durante o atendimento, e a gente sanar as dúvidas para estar preparado é a melhor forma, né, da gente conseguir ajudar o paciente ali naquele momento agudo que ele precisa, certo? Então, a gente tem esses nomes, né? Crise de asma, exacerbação de asma ou asma aguda grave, que é o episódio agudo do agravamento dos sintomas, né? Aquela deterioração do basal do paciente, causada por uma obstrução reversível ao fluxo aéreo, né? O nosso foco aí é essa reversão, que vai se manifestar com sintomas como falta de ar, tosse, sibilância, né, o chiado no peito, o aperto no peito, a dor em opressão, tudo isso vai fazer com que o paciente chegue para você bastante sintomático, né? Então, inicialmente, como é que a gente atua no ambulatório, né? No ambulatório, a gente passa o tratamento de manutenção do paciente, passa as medicações que ele vai fazer de uso diário ou não, né? A depender do nível de controle dele, mas o step que ele vai estar ali, mas, em geral, o paciente é orientado na consulta sobre o que fazer numa crise de asma. Existem os planos de ação, né? Como esse que está aqui à direita da tela, bem bonitinho, que ele vai diferenciar o que é uma crise leve, moderada ou grave, e o que o paciente deve fazer em cada situação. Mas isso para a gente operacionalizar, principalmente a nível de SUS. É muito difícil de ser feito, né? Porque é um material em si, né? Caro, colorido e tudo mais. Mas a gente tenta fazer essa orientação do paciente na receita mesmo e nas orientações verbais. Então, o paciente entrou em crise, ele precisa manter o tratamento de manutenção, né? Não parar aquele tratamento. O tratamento da crise, ele não substitui a manutenção.
Ele inicia o beta 2 de curta, que aí a gente pode algumas vezes orientar de ser feito o ciclo de resgate ou não, a depender do paciente também, do nível que ele vai ter do entendimento desse plano de ação, né? Infelizmente a gente não consegue orientar que o paciente faça muita coisa em casa, porque a gente fica com receio mesmo de como isso vai ser feito no domicílio. Considera o uso do corticoide sistêmico ou não, embora que a gente, a nível de SUS, a gente não prioriza, né, o uso do corticoide sistêmico no domicílio. Tenta manter esse paciente com as medicações inalatórias para ele tentar controlar em casa a crise, e aí, caso não controle, procura o serviço de emergência, aí em si entraria o corticoide sistêmico. No ambiente privado, né, a fisioterapia respiratória vem chegando com muita força. A gente tem conseguido alguns pacientes fazer em casa, auxiliando aí esse tratamento, mas a gente sabe é bem complicado, a gente não consegue. E, havendo a piora importante dos sintomas, persistência desses sintomas ou mesmo a piora, o paciente procurar o serviço de emergência para o manejo hospitalar. Isso aqui a gente vê que é bem bonito na teoria, na prática a gente nem sempre consegue. Existem pacientes que não conseguem um bom segmento de manutenção, não tem um atendimento ambulatorial que oriente, então toda crise termina indo para emergência mesmo. Tem pacientes que, mesmo tendo o atendimento, o acompanhamento, a gente orienta, mas tem bastante receio de tratar a crise em casa, vai para emergência ao menor sinal de crise, mesmo sem ter tentado o salbutamol em casa. Enfim, a gente tem muitos e muitos desafios no atendimento do paciente asmático, seja ele ambulatorial ou de emergência, né? Mas aqui. O que a gente vai focar é naquele paciente que chega para você realmente com uma crise grave, né? Independente dele já ter começado num tratamento em casa e do que a gente vai fazer diante desse paciente. É muito importante a gente ter em mente que um paciente que chega na emergência, para quem trabalha em emergência, em pronto atendimento, com uma crise leve, a gente tentar ser mais conservador, a gente tentar orientar a família para o tratamento domiciliar, né? Deixar esse paciente bem organizado para casa e tentar evitar o uso do corticoide sistêmico, que aí a gente vê aquela mudança, né, do Gina de fazer o corticoide inalatório junto com o beta-2 de curta na crise. É um medicamento que o corticoide inalatório, que a gente tem de fácil acesso, ele é gratuito pelo programa Farmácia Popular, então é uma estratégia nova que a gente pode fazer para tentar diminuir o uso do corticoide sistêmico, né, nos serviços de emergência. Mas, infelizmente, é uma coisa muito, muito presente, mas eu deixo um lembrete para quem está na emergência de tentar usar essa estratégia. Chegou um paciente numa crise mais leve, dele usar o corticoide inalatório junto com o beta-2 de curta, em vez de ficar sempre, sempre usando o corticoide sistêmico. E a gente tenta dar uma pincelada na história desse paciente para tentar encaminhar ele, meu Deus, conforme necessário. Se esse paciente vai tendo várias entradas de emergência, várias crises, de tentar orientar, então talvez que ele inicie ali na crise o corticoide inalatório junto com o beta-2 de curta e fique com esse corticoide inalatório até conseguir, né, um atendimento. Muitas vezes você pode estar mudando a história desse paciente, iniciar um corticoide inalatório para um paciente que está dando várias entradas de emergência, talvez essa sua atitude possa evitar que ele entre com uma crise grave, né? Então a gente tem que tentar, eu sei que a emergência é muito cheio, mas a gente tem que tentar dar uma organizadinha no paciente e uma orientação sempre que for possível. Mas chegou o paciente numa crise grave, chegou lá para você, então o que é que a gente vai fazer? Primeiro de tudo é aquela história clínica detalhada, mais direcionada, né, do paciente. Quando foi que começou aqueles sintomas? Há quanto tempo que ele vem usando? Como é que está a intensidade ao longo dos dias? Em melhora, em piora? Começou agora? Já vinha usando algum tratamento em casa? Já vinha usando corticoide inalatório ou mesmo sistêmico? O beta-2 já estava em uso, né? Há quanto tempo? Se ele já tem um diagnóstico de asma, se ele já cansou, se é a primeira crise, se ele usa algum tratamento de manutenção, sendo a primeira crise, o que é que tinha de sintoma antes? Começou com sintomas gripais, o quadro é bem agudo, ou vem com aqueles sintomas bem arrastados de tosse, agora apareceu o cansaço? Porque tudo isso talvez lá na frente vá direcionar a gente para algum diagnóstico diferencial, principalmente se esse paciente não evoluir com uma resposta satisfatória. Mas, assim, muitos pacientes a gente sabe que já chega com aquela história típica, algumas vezes não tem tratamento porque nunca conseguiu um encaminhamento, e aí cansa várias vezes, chegou lá mais uma crise de cansaço, a mãe tentou usar aquele aerolinho ali em casa, mas não viu muito benefício, levou a criança para o pronto atendimento. Muitas vezes é essa história que a gente tem. Examinar a criança, porque nem todo desconforto respiratório vai ser asma, nem toda sibilância
vai ser asma, né? Lembrando, por exemplo, ingestão do corpo estranho, né? Uma história súbita, uma sibilância bem localizada, a gente precisa pensar. Então, essa história clínica vai ser importante nesse contexto. E aí você examinou o paciente, coletou uma história rápida e direcionada, examinou o paciente, você está diante de uma crise de asma, a gente pode fazer critérios, uma classificação dessa intensidade. Claro que se eu vi um paciente e algum colega olhar o mesmo paciente, talvez eu ache muito cansado, o colega ache que está moderado. Aí a gente começa a tratar. Talvez eu acho que o paciente teve muita melhora e um colega que olha e acha que ele ainda está muito cansado, que não teve muita melhora. Existe essa subjetividade da avaliação em que os scores de classificação vêm aí para tentar uniformizar e que a gente fale a mesma língua e não tenha tanto essa subjetividade da avaliação. Quando a gente vai passar o plantão, a gente falar de forma objetiva. O score era X, agora é Y. Ou seja, aí a gente vai ver se melhorou, não melhorou, continua igual. Isso ajuda, né, nessa uniformização aí da conduta do paciente e de como ele vai ser manejado, né, pelas equipes de plantão que estão sendo ali trocadas. Então, existe o PES, que é o que a gente vai discutir hoje, né? Ele é muito bom porque ele é clínico, né? Tem o Wood Downs, que ele também é uma excelente ferramenta, todas elas são validadas. Então, a gente pode usar, assim, sem nenhuma preferência. E existe o PRAN. A diferença é que o Wood Downs, ele tem a pressão parcial de oxigênio na sua classificação. Então, para aquele paciente que está chegando para você, você não vai fazer uma gasometria arterial em toda criança que chega, né, até desumano, mas por isso que eu não coloco muito o Downs. O PRAN, o PRAN Score, ele é muito semelhante ao PES, muito mesmo. Em vários materiais, se vocês forem ver de protocolos internacionais, ele é usado, mas ele também é bem clínico e ele é bem bom de usar. Mas como eu já estava na aula o PES, eu vi que está no protocolo, eu trouxe ele porque ele é muito prático de fazer, dá para você fazer na hora que o paciente chega ali na sua sala, ou que você admite o paciente na UTI. Então, você vai aferir frequência respiratória, saturação, vai fazer uma ausculta, vai desnudar o tórax do paciente para procurar os sinais de esforço respiratório e ver essa dispneia. Vai conversar com ele, né, principalmente se for um paciente colaborativo, uma criança maior já, para ver como que tá a clínica dele. Então, assim, é muito prático e rápido de fazer. É basicamente o que a gente faz na admissão do paciente. Então, ele é muito prático, então dá para você fazer ali no beira-leito, você tem isso na cabeça, e na hora que você for sentar para escrever, você vê aí, você faz o score, porque você avaliou esses pontos durante ali a sua admissão, e você consegue colocar, por exemplo, na admissão que o PES era de 9 era moderado, ou era de 14, né? Ele vai até 15. Então, a gente consegue ver isso daí, e nas reavaliações, e novamente classificando o paciente sempre que ele for reavaliado. Então, é muito prático de usar, né? É bem fácil de usar e a gente consegue aplicar na prática de forma muito, muito simples, né? Não tem nada de muito diferente. E aí, no primeiro atendimento, com relação aos exames complementares, o que que a gente vai fazer? De maneira geral, tudo isso aqui que está aqui anotado, ele é dispensável, né? A crise de asma, assim como tudo na asma, é eminentemente clínico. Você vai pegar o paciente na crise e se a história bater com crise de asma, você tem um antecedente, você tem um desencadeante, né? Que a família consegue identificar, tudo isso vai super facilitar a tua vida. Então, nesse caso, você nem precisa fazer todos os exames, mas se chega um paciente com alguma história duvidosa, com alguma história de um quadro infeccioso que pode estar associado. Lembra que a gente sabe que as infecções virais são os principais desencadeantes de crise, mas existem as pneumonias típicas, elas podem desencadear crise no paciente asmático, as pneumonias atípicas também, como falei, a ingestão do corpo estranho. Existem outras coisas que podem simular uma crise de asma ou pode desencadear e que a gente tem que avaliar. É muito difícil se você recebe um paciente que está numa crise de asma, tendo febre há 4 dias, você não vai fazer nenhum exame, né? Porque você precisa avaliar essa parte infecciosa também. Então, é a gente ser muito racional, né, na realização desses exames todos. Aqui eu destaco o painel viral que a gente vem conseguindo fazer. E isso são dados muito importantes. No manejo da criança, porque isso dá até uma segurança da família quando a gente detecta um vírus, né? A radiografia tem muita parcimônia na avaliação,
Porque a crise de asma, ela vai causar um infiltrado intersticial, ela vai deixar aquele hilo direito, que é mais proeminente, né? Aquele hilo pesado, aquele hilo que aparece muito no raio-x e que é a principal causa de prescrição de antibiótico na crise de asma, é o infiltrado perilar direita, que vai ter pela própria crise, né? A crise de asma, ela é um processo inflamatório, ela vai gerar edema, ela vai gerar debris, ela vai gerar secreção. Então, as pequenas vias aéreas, elas podem estar ocupadas e isso borrar lá no raio-x, não sendo necessariamente, às vezes, nenhum processo infeccioso nem viral. Às vezes a criança estava correndo muito, desencadeou, entrou em um lugar empoeirado e desencadeou, e o raio-x vai estar lá como se fosse infeccioso. Cuidado no hemograma, né, principalmente naqueles pacientes que já estão em uso de corticoide sistêmico, que pode alterar o hemograma. Então, a gente tem que ter cuidado e racionalização nisso. Os eletrólitos, algumas infecções virais podem cursar com hiponatremia, às vezes a gente avalia, mas entra mais a questão do magnésio, se o paciente for fazer ou tiver feito, às vezes ele chega para a gente, né? Na UTI já fez, então às vezes é importante a gente avaliar. Hemocultura, se tiver suspeita mesmo dessa infecção respiratória, e gasometria vai entrar em mais tardiamente, também não é obrigatório, mas pode ser feito se você tiver ali alguma dúvida de como está aquele paciente evoluindo, já assim, se você está ali, como a gente chama, né, com a mão no tubo, talvez, às vezes a gasometria entra antes mesmo na intubação, se for para te dar mais segurança, mas a indicação aí vai ser também clínica. Trouxe o pico de fluxo expiratório, porque quando a gente vai estudar, ele aparece, mas ele é muito pouco prático. O pico de fluxo, ele é um aparelhinho assim cilíndrico, em que o paciente sopra e dá o pico de fluxo dele em ml. E aí, teoricamente, o paciente teria que fazer todos os dias, né? 3 aferições, de manhã e de noite. Conhecer o basal dele nessas aferições diárias, entender qual é o basal dele e aí, a queda do pico de fluxo caracteriza de forma precoce uma crise. Quem sabe qual é o seu pico de fluxo? Ninguém. A gente não faz, até mesmo fora do país, quando a gente viaja para congressos, é muito pouco aplicado na prática. Por quê? Se a gente batalha tanto pela adesão ao tratamento, que é uma coisa super importante, imagine pedir para, além do tratamento, ter que fazer o pico de fluxo, 3 sopradas de manhã, de noite, anotar, fazer um mapa. É muito pouco usado na prática, a gente não consegue fazer. O aparelho nem é tão caro, mas a gente não consegue. Então, como ninguém sabe o seu pico de fluxo basal, não faz sentido a gente fazer na crise, porque você não sabe ali nem se está diminuído ou quanto vai estar. Então, apesar da gente ver bastante em livro, na prática a gente não consegue aplicar. E aí a gente vê para a parte do arsenal terapêutico que a gente usa na crise, que é aquilo tudo que a gente tem à nossa disposição, e em UTI a gente tem isso tudo à disposição, que a gente pode usar, e é nisso que a gente vai focar, principalmente no arsenal medicamentoso, para tirar aquele paciente da crise. Muitas vezes sendo mais agressivo na parte medicamentosa, para poder tirar aquele paciente da crise. Então, eu vou falar de cada um deles, tá? Separadamente agora, e a gente vai detalhando cada um deles para montar um raciocínio da crise, do tratamento da crise. Então, a oxigenoterapia. Se o paciente, a gente vai visar oferecer a ele a menor quantidade de oxigênio para manter uma saturação entre 92 e 94. E aí varia de literatura. Vi muitas literaturas tratando para 92, outras considerando 94, outras afirmam que crianças, adolescentes e adultos consideram 92, crianças menores 94. Também não tem consenso, né? Mas o que a gente sabe é que você vai tentar manter essa meta. Nem todo mundo precisa saturar 99%, muito menos uma criança que está numa crise de asma. Então, tá 99% lá na tua saturação e ele tá usando um suporte maior de oxigênio, tá na hora de desmamar esse suporte, certo? Então, a gente tem o catéter nasal, que é a nossa principal, o que a gente mais usa, na verdade. Muitas vezes o paciente chega, ele fica com o catéter nasal, se conseguir manter uma boa saturação. É um oxigênio que entra ali com baixo fluxo, que é confortável para o paciente, que se a gente conseguir, por exemplo, fazer o salbutamol com o bucal, ele nem precisa tirar o oxigênio aqui, né? Ele não precisa tirar para comer, então isso favorece, né, esse conforto do paciente. O paciente não está segurando bem com o catéter nasal de baixo fluxo, a gente tem a máscara de Venturi, que vai graduando, né, até 50%, a depender da cor. Importante observar a fluxometria, por exemplo, a máscara de Venturi, a 50%, ela exige 15 litros. Se você está com a Venturi a 8 litros, é porque você já devia ter mudado
o bocalzinho ali da Venturi para uma menor, né? Então tem que ter atenção nisso daí, porque senão você não vai estar entregando aquela quantidade de oxigênio e você perde o parâmetro do desmame em qual fração de oxigênio você está. Não melhorou com a máscara de Venturi. A gente pode trazer para a máscara não reinalante, que é aquela máscara que chega o mais perto possível de uma fração de oxigênio de 100%. Também ter cuidado com o fluxo de oxigênio que você vai oferecer. Não faz nenhum sentido uma máscara não reinalante a 3 litros, o paciente começa a reinalar oxigênio, a gás carbônico, então não é interessante. Se o paciente está lá, está grave, chegou para você numa não reinalante, com uma litragem baixa, talvez você já instale ele numa Venturi para começar esse desmame. Pode ser até a Venturi de 50%, né, que é a maior fração de oxigênio que a Venturi oferece. Mas está na hora de trocar. Não faz sentido ficar baixando o fluxo de máscara não reinalante. Às vezes deixa um fluxo muito baixo para o paciente. Mas o paciente, então, está na máscara não reinalante, não teve uma boa resposta, ou ele teve uma resposta parcial, não da forma que você gostaria. Primeira opção seria o catéter nasal de alto fluxo, né, que ele oferece um alto fluxo de oxigênio de forma linear, um fluxo organizado. Ele gera como se fosse um bolsão de oxigênio lá na orofaringe, e isso faz com que mantenha uma melhor oxigenação de forma mais confortável. A gente tem a dificuldade do acesso, né? Poucos serviços têm, nos hospitais privados costumam ter mais. Em alguns serviços do SUS a gente tem, outros não. Mas ele é uma excelente sugestão. Existem aparelhos mais antigos em que a gente tem que ter umas tabelinhas e a gente manualmente vai selecionando qual o fluxo e qual o blend de oxigênio com ar a gente vai mandar para o paciente. Existem aparelhos que servem de forma automática, você mexe lá no aparelho e ele já manda tudo. Existem protocolos de desmame, né, desse catéter nasal de alto fluxo, e ele é um excelente recurso para o paciente quando a gente tem à disposição, mas a gente não pode, quem tem o alto fluxo à disposição, se agarrar nele, né? Fora do país, ele virou uma febre e aí depois foi muito criticado por altas taxas de intubação, porque as pessoas deixavam lá no alto fluxo, confiavam nele, não reavaliavam de forma, perdiam o time de uma VNI, terminava que o paciente muitos pacientes eram mais intubados do que quem já estava na VNI. Então, a gente tem que usar com parcimônia, né? Entender que ele não vai operar ali um milagre. Ele é um suporte de oxigênio, você tem que reavaliar continuamente. Não teve boa resposta, você está precisando aumentar. Talvez seja o caso de passar para o nosso próximo, que é a VNI. Então, enquanto a gente aqui no Brasil sonha com um fluxo, né, para todo, assim, mais disponibilidade, fora do país eles já estão trabalhando no uso mais racional do alto fluxo. Então, passou do alto fluxo, que é o que a gente mais tem, é a VNI, a ventilação não invasiva. Ela pode ser uma máscara oronasal, como essa aqui da foto, pode ser apenas uma máscara nasal, pode ser a full face. Enfim, existem vários dispositivos. Qual o melhor dispositivo? Aquele que melhor se adapta ao paciente. Na nossa realidade, qual o melhor dispositivo? Aquele que a gente tem ali no momento, né? Mas a gente sabe, a VNI oronasal, ela vai trazer uma melhor pressão pulmonar. Então, às vezes, um paciente muito grave, ela é a melhor opção, né? Mas tem alguns pacientes que não tem uma boa proteção de via aérea, então se você quer tentar, tenta só nasal, não fazer oronasal, é uma possibilidade, e ainda assim com bastante cuidado, mas às vezes só na nasal o paciente fica de boca aberta e isso atrapalha um pouco o fluxo de oxigênio da ventilação não invasiva. Mas, via de regra, se você está com um paciente assim, bem grave, uma oronasal vai ser bem-vinda. Algumas vezes a gente faz terapias com oronasal por um menor intervalo de tempo e deixa a nasal, apenas a nasal nos intervalos, para promover uma melhor oxigenação. É outra estratégia que a gente pode usar, né? Então, cada estratégia dessa a gente vai tentando adequar. Em UTI, a gente tem o fisioterapeuta que ajuda muito nessa função, né? De determinar se o paciente está precisando só de oronasal contínua, tudo isso. Mas ficar bem atento que se o paciente está numa oronasal contínua, se está precisando de um parâmetro já médio, você já fica atento aí nesse paciente. É a hora de investir tudo em medicação para evitar que esse paciente vá para o tubo. Uma coisa que eu chamo aqui a atenção é que quando a gente está na UTI, infelizmente a gente já recebe o paciente, né, numa insuficiência respiratória. Então, não dá muito tempo da gente fazer tantas medidas assim para tentar compensar. Então, receber o paciente em insuficiência respiratória, ele não está extremamente grave, você consegue colocar na VNI,
talvez seja o caso de investir mais em medicações venosas, deixar esse paciente na VNI para tentar evitar o tubo. Mas algumas vezes vai ser necessário a intubação de cara, que a intubação é o que a gente mais foge na crise de asma, mas às vezes a gente fica limitado por isso. Mas a ideia é o quanto a gente conseguir deixar o paciente no máximo até ali a VNI, vai ser melhor para a gente e para o paciente. Certo? Então, o suporte de oxigenoterapia vai ser aquela que o paciente precisar. A gente tem que oferecer o oxigênio que ele precisa, tanto no sentido de colocar esse oxigênio, como no desmame também, no momento adequado, é bem importante. Com relação ao manejo medicamentoso, a gente vai ter os nossos dois protagonistas, que são os beta-2 agonistas e os corticoides sistêmicos. Sem dúvidas, eles são os maiores pilares do tratamento da asma. Os corticoides, a gente quer a ação anti-inflamatória dele, ele vai reduzir aquela ação anti-inflamatória no local, que vai reduzir o edema, vai reduzir a liberação de mediadores inflamatórios, de debris inflamatórios, que vão obliterar aquela via respiratória que já está edemaciada, diminui a quantidade de secreção produzida. Então, ele vai atuar na resposta inflamatória, que é o cerne da crise de asma, a resposta inflamatória exacerbada. Por isso que ele é o principal fator. E o beta-2 agonista, que é o que vai dilatar esse bronco que você está com essa ação anti-inflamatória, entrou com corticoide e ele vai ajudar a dilatar. Então, são os nossos dois pilares, é naquilo que a gente mais vai investir de cara. Todo mundo está cansado de saber, já que seja via oral ou parenteral tem o mesmo nível de evidência, né? A gente tem que oferecer o que o paciente melhor consegue ingerir, mas em UTI a gente costuma usar mais a via parenteral, pelo menos na admissão, que é para a gente garantir que aquele corticoide vai entrar de forma adequada. Às vezes a gente deixa o oral muito mais para desmame, né? No final do tratamento, para um paciente que chegou com crise moderada e respondeu super bem nas primeiras 24 horas, para você organizar uma alta precoce a gente mantém mais para lá. Mas se você admite na UTI, a gente está num momento agora, né, epidemiológico um pouco melhor, tá chegando muito paciente mais tranquilo para a gente em UTI. Então, não tem problema nenhum aquele paciente tranquilo você manter com o corticoide via oral. Se ele ingere direitinho e a dose está adequada, a absorção e a sua eficácia é a mesma da parenteral. Certo? E aí, o que é que a gente traz de principal? A prednisolona e a metilprednisolona. Eles são os corticoides que a gente vai ter uma melhor ação anti-inflamatória com menos ação mineralocorticoide, que é dos efeitos colaterais. Então, é a nossa primeira linha de tratamento, né? A prednisolona ou prednisona, né? O que a gente tiver disponível, na dose de 1 a 2 miligramas quilo dia, né? Sendo o máximo aí de 40 a 50 miligramas. 50 miligramas mais colocado para adulto, mas a gente tenta ser mais conservador na dose de 40 miligramas, principalmente na faixa etária pediátrica, porque muitas vezes esses pacientes usam muito corticoide, então se a gente consegue oferecer para ele a dose máxima de 40, vai ser melhor. Que você pode manter todos esses corticoides em torno de 5 a 7 dias, né, que é o que a gente faz de tratamento. E a metilprednisolona, que a gente faz aquela dose de ataque de 2 miligramas por quilo e coloca aquela manutenção de 1 a 0,5, às vezes a gente faz meio também, miligrama por quilo a cada 6 horas, né? Ficando aquela dose total de 2 a 4 miligramas quilo dia. Lembrando que a dose máxima por dose é 30 miligramas e por dia 125 miligramas. Tem que ter atenção àquelas crianças maiores com peso de adulto para não fazer uma dose muito, muito, muito superior. Certo? As opções menos usadas, porém, com mesma eficácia, já tem trabalho mostrando um benefício, seja com prednisolona, metil, hidrocortisona, inclusive a dexametasona, né? Que a gente tem a dexa na cabeça muito mais para patologias do trato respiratório médio ou superior, mas que na asma ela funciona assim. O ruim é porque ela é de depósito, né? Quando a gente faz injetável, e ela é a que mais tem ação mineralocorticoide, então não é tão interessante. Acho que hoje todo mundo tem essas três primeiras opções de prednisolona ou prednisona, metilpred e hidrocortisona, elas vão ser mais interessantes. A hidrocortisona, muitas vezes em UPA e outros lugares, é o que a gente mais tem. Você pode fazer um ataque de 10 miligramas e uma manutenção de 5 miligramas por dose, mantendo o máximo de 250 miligramas por dose. E o tempo de tratamento de todos eles vai 5 a 7 dias. E como eu falei antes, nada impede de você iniciar parenteral e depois trocar para via enteral, né? Propiciando aí uma alta mais precoce do paciente, ou mesmo vai que ele perde o acesso, ele já está melhor, você não quer refuncionar, pode sim, tranquilo. Então a gente vai fazer isso de forma precoce. Aqui eu estou considerando que o paciente já está no UTI, né? Então a gente já vai iniciar o corticoide. Quando você está na emergência, você faz aquela classificação do PES, por exemplo. O paciente é uma crise leve,
a gente pode tentar a estratégia do corticoide inalatório com o beta-2 de curta duração. Paciente em uma crise moderada, você pode até tentar um ciclo de resgate apenas com o salbutamol, se ele não responder, fazer o corticoide. Mas se o paciente já chega para você numa UTI, às vezes ele já está ali há um tempo tentando controle de crise, a gente já faz o corticoide, a gente não tem mais tanto o que esperar, certo? Para iniciar o corticoide. O beta-2 agonista, né? Ele vai fazer o relaxamento da musculatura lisa do brônquio, né? Então, ele vai aumentar o diâmetro interno desse brônquio, juntamente com o corticoide. E o maior dilema de todos da crise, que é qual a dose que a gente faz, porque não há nenhum a gente vê, na grande e esmagadora maioria, de 4 a 10. Alguns materiais um pouco mais antigos ainda trazem aquelas doses mais baixas, de 2 jatos, mas isso aí seria o quê? Uma crise leve, um adulto que faça a técnica inalatória com o bocal de forma perfeita, os 200 microgramas, que seriam os 2 jatos, ajudam sim no controle, né? Mas um paciente, principalmente uma criança, um paciente mais cansado, nunca fazer uma dose menor do que 4 jatos. Essa dose ela vai ser individualizada, né, de acordo com a idade, técnica inalatória, gravidade e resposta ao tratamento. E isso vai ser o principal. A gente tem que ter em mente que crises mais graves vão exigir doses mais altas do corticoide ou do beta-2, desculpa, principalmente porque você tem uma via aérea fechada, né, obstruída, que é difícil desse beta-2 chegar na via aérea. Então, a gente precisa, às vezes, de mais dose para conseguir chegar. A técnica vai estar prejudicada porque o paciente está bem cansado, o pulmão está muito fechado, às vezes a gente não. Eu preciso que esse beta-2 chegue, então, às vezes, eu preciso mesmo de doses mais altas, certo? E a gente pode fazer um ciclo de resgate, 2 ciclos de resgate. Você pode até admitir o paciente fazer um ciclo, 2 de resgate, o paciente não responder a 1 ou 2 ciclos de resgate no máximo, já pensar em outras terapias, né? Porque aí eu vou falar um pouquinho mais na frente do hipatrópico, que entraria, digamos, no segundo ciclo de resgate, se fosse necessário, certo? Então, o beta-2, a gente sabe que ele trabalha no receptor, né, beta, então a gente satura muitas vezes quando faz doses excessivas, por isso que a gente não se orienta tanto a fazer de 1 em 1 hora, você não tem muito tempo de dessaturar esses receptores para que a gente coloque mais molécula lá, e aí isso aumenta muito a chance de efeito adverso. Então, não tem muita diferença entre você deixar de 1 em 1 hora ou 2 em 2 horas. Para melhor comodidade do paciente, que às vezes ele está precisando do oxigênio e de 1 em 1 hora ele vai ficar desconectando muito. E porque como o efeito é basicamente o mesmo, é melhor a gente considerar a dose máxima a cada 2 horas, digamos assim, porque você vai manter todos esses receptores saturados de forma adequada a cada 2 horas, e você dá tempo, pelo menos, do oxigênio também fazer ali o seu papel. Às vezes, nessas 2 horas, você faz uma VNI, não tem que ficar desconectando o paciente. Isso, às vezes, faz bastante diferença. Então, 4 a 10 jatos de 2 em 2 horas. E a fórmula, né? Todo mundo pergunta da fórmula lá de um jato a cada 2 quilos e tudo mais. Muitos trabalhos trazem isso, mas eu, sendo sincera, eu nunca achei um estudo clínico randomizado, o cego, aquele bonitinho, que faça esse tipo de manejo, é, usando esse cálculo. O que a gente nunca vi, então você não orienta, mas o que a gente tem? Existe um trabalho bem legal que saiu já um pouquinho antigo, mas que ele trata na emergência crianças, ele randomiza em 2 grupos. E aí um recebe doses médias e outras recebe doses mais altas. E aí ele vê que o resultado do desfecho é basicamente o mesmo, né? Então, não tem muita diferença do quanto de medicação é oferecido dentro desse intervalo. Porém, as doses mais altas não foi relacionado a muito efeito colateral. Então, traz uma segurança para a gente fazer, respeitando esse intervalo de doses, uma dose mais alta, com o paciente estando ali mais grave, certo? Traz segurança para a gente fazer. Mas o que eu oriento é nunca passar menos que 4 jatos. A gente orienta sempre ali 4 a 5 jatos. O paciente está grave, 10 jatos. Não tentar fazer mais do que isso, nem fazer menos que os 4, mas dentro desse intervalo de dose, checando principalmente a técnica, a gente vai fazer com que esse remédio chegue, que é uma coisa, né, muito importante a gente chegar na técnica. Eu vou falar só um pouquinho da nebulização,
Não sei se a gente tem acesso, né? Se vocês têm, tá muito difícil de achar o salbutamol em gotas. Mas você pode fazer ele por nebulização. Qual é a vantagem? A vantagem é você conseguir oferecer o oxigênio durante essa nebulização, mas a deposição de molécula com nebulização é muito mais baixa do que com o dispositivo de spray. O espaçador ele consegue entregar muito mais molécula de medicação lá na pequena via aérea, que é onde eu quero que ela chegue, do que a nebulização. Mas a nebulização ela favorece a oxigenoterapia que você consegue fazer de forma simultânea. Então, uma coisa que quem usou percebia que fazia muita diferença é a nebulização contínua, né? Aquela nebulização em 1 hora ou 2 horas, enfim. Porque isso você garante a entrada contínua da molécula, então você consegue chegar numa deposição boa, oferecendo o oxigênio para o paciente, né? E aí a gente faz na dosezinha de 2 gotas a cada quilo por hora. Então, por exemplo, você vai fazer 1 hora lá para reavaliar o paciente. Se ele tem 10 quilos, você vai botar 20 gotas, mas aí o mínimo é 40 por conta do volume de solução. Você calcula de 20 a 40 gotas, coloca em 10 ml de soro e um fluxo de 5 litros por minuto que vai ser de oxigênio, né? Se você está fazendo uma nebulização contínua, em geral, o paciente precisa do oxigênio, e você avalia ele em 1 hora. Você pode repetir, fazendo até um total de 3 ou 4 horas essa nebulização. Tem excelentes resultados. Mas a gente tem essa dificuldade, né, do salbutamol em gotas, que está cada vez mais difícil de achar. Ele vai ser descontinuado pelo laboratório. Então, é essa dificuldade maior que a gente tem. Então, a gente foca mais na questão do spray. E aí, falando da técnica, a gente poderia fazer uma aula à parte, né, só falando sobre isso, mas de forma resumida, a gente trabalha em serviços hospitalares em que eu não vou ter máscara, uma variedade importante de máscaras para adequar em cada rosto de cada criança. A gente sabe que às vezes o espaçador ele volta um pouco danificado, tudo isso vai fazer a diferença. A primeira coisa é a gente tentar encaixar um bom espaçador para o rosto da criança. Algumas vezes só tem máscara de adulto disponível. Não vai ser bom para esse paciente, principalmente se ele tiver numa crise grave. E a máscara não vai dar bem, né, cobrindo o nariz e boquinha da criança. Então, a gente tem que checar isso. Segundo, checar a forma como que o técnico está aplicando essa medicação. Não é raro a gente pegar a maior variedade de erros de técnica possível, né? Técnicos que apertam, se você prescreveu 8 jatos, ele aperta de uma vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso não sai porque a válvula interna, né, do dispositivo, da bombinha, ela quando a gente aperta, ela puxa o calor, ela esfria e aí ela contrai. Então, cada vez que você vai fazendo, ela vai contraindo e vai liberando menos dose. E isso faz com que a cada jato saia menos. Ou às vezes ele faz de um por um, mas faz um intervalo muito curto, não dá tempo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de forma muito rápida. Ou às vezes a máscara não foi bem acoplada, né? Então, se você recebeu o paciente, fica ali do lado do beira-leito, pede para fazer um ciclo ali para tu checar, corrigir uma técnica ou outra. No nosso mundo ideal, as crianças a partir de 5 a 6 anos de idade que já têm algum controle respiratório, era para fazer com o bucal. E aí a gente teria que orientar bem o técnico e a criança, ver se ela consegue fazer a apneia ou não. Se o espaçador tiver uma boa válvula externa, ela pode fazer a técnica das 5 inalações, que é aquela que ela coloca na boca, a gente tampa o narizinho da criança e ela respira fundo 5 vezes, mas aí eu preciso de uma boa válvula exalatória, senão ela vai ter resistência, não vai conseguir fazer. Seria o ideal, a gente checar o espaçador e a técnica. E outra coisa muito importante seria checar a bombinha, principalmente o paciente que já está internado na unidade há mais tempo. Você checar aqui, cada vez que você faz, por exemplo, se você passou 10 jatos a cada 2 horas, né, esse paciente vai gastar mais medicação. Então, em torno de um dia e pouquinho, considerando que você vai fazer algum ciclo de resgate e tudo mais, talvez seja o caso já de trocar. Muitos técnicos, muitos não têm noção de que aquilo acaba e que o medicamento acaba antes do propelente. Então, mesmo sem medicação, a bombinha continua chacoalhando, a bombinha continua saindo gás. Uma solução que pode ser feita, que eu até vi fazer na UTI do Maria Lucinda, e que eu achava, não sei se ainda faz, mas que eu achava muito legal, era eles imprimiam uma planilha com 200 quadradinhos, que é a quantidade de jatos do Aerolim. E cada vez que o técnico administrava ali aquela quantidade de jatos, ele fazia um xizinho ali, e aí quando completava a tabela, estava na hora de trocar. Assim não se perdia entre, às vezes você pede fazer um ciclo de resgate, o da noite pede, aí pede também aí o pessoal do outro dia que chega não sabe exatamente quanto ciclo foi feito, quanto desse aerolim já foi feito, se a bombinha tá cheia, também está vazia. Então, essa planilha é uma forma de ajudar.
mas orientar, checar, ver. Eu já prescrevi ciclo de resgate e quando eu cheguei a bombinha estava vazia já. Então é importante a gente checar isso também, se a bombinha tem medicação e a forma como ela vai sendo administrada. Porque se a técnica estiver muito incorreta, não tem jato de salbutamol inalatório que vá conseguir tirar a criança da crise. É muito importante a gente focar nisso, né? Nesse primeiro momento, ali no beira-leito, pedir fazer, organizar a técnica, tentar corrigir o máximo possível que a gente conseguir, porque isso faz total diferença para o quadro da criança, certo? Então, a técnica é uma coisa até que a gente pode conversar depois um pouquinho mais, quem quiser, assim, para reforçar o material, porque é muito importante a gente focar. Aí a gente passa para o nosso segundo medicamento, que seria o ipatrópico. Então, o paciente chegou para você, vamos supor, na emergência, com uma crise moderada grave, você optou por fazer corticoide já na primeira hora, porque ele estava mais grave, já fez um ciclo de resgate com o salbutamol, o paciente não respondeu de forma adequada, a gente acrescenta o ipatrópio aí nesse segundo ciclo, ele pode ser feito ali até a terceira hora do atendimento, e lembrando que ele é um agonista do beta 2, então ele nunca anda sozinho, ele vai sempre andar de mãozinha dada ali com o salbutamol, seja misturado na nebulização, que a gente pode fazer, antigamente era muito feito, né, com o antigo Berotec, né? Era o Berotec com o Atrovento, era o clássico das emergências. A gente pode fazer eles de forma separada. Então, às vezes, a gente tem o salbutamol em spray e o ipatrópio em nebulização. Então, você faz os sprays do salbutamol e logo na sequência nebuliza com o ipatrópio. Ou existem os dispositivos que já têm os dois juntos, que é o nome comercial, existe o Duovent-N, por exemplo, que é o fenoterol com o ipatrópio juntos na mesma bombinha, mas também existe o ipatrópio sozinho como uma bombinha que você pode fazer. Aí faz primeiro a bombinha do salbutamol, depois a bombinha do ipatrópio. Então, todas essas formas são passíveis de ser feita a medicação. E aí, vários e vários, e muitos, mas é que tem muito estudo mesmo que não mostra nenhuma evidência de desfecho de ficar fazendo o ipatrópio de forma repetida. Ou ele vai resolver ali na primeira vez que você fez, ou ele não vai fazer nenhuma diferença no quadro do paciente. Então, não faz nenhum sentido deixar hipatrópio de 6 em 6 horas, de 4 em 4 horas, de forma repetida. Porque se ele já não ajudou você na primeira vez, ele não vai ajudar de outras vezes, certo? E aí, a gente faz essa primeira, né? Se for a bombinha, o spray, ele tem 20 microgramas por jato, então a gente faz 4 ou 8 jatos, e isso é dose fixa. Ou na nebulização, 20 ou 40 gotas, também é uma dose fixa, certo? E aí, muitas vezes, às vezes na UTI, a gente não consegue fazer, é porque o paciente já chegou e já tem feito e não teve boa resposta. Mas se for um paciente que não fez e você tiver o acesso, talvez ele, quando chegar para você, seja uma tentativa de você fazer ali já no seu primeiro ciclo para ver se ele vai ter uma boa resposta com essa medicação. Mas muitas e muitas vezes o paciente já vem para a gente na UTI tendo feito um ciclo com hipatrópio associado ao beta 2 sem uma resposta satisfatória. E aí a gente não insiste nele, a gente passa para a próxima etapa, que seria o sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio é uma medicação que, assim, vem ganhando cada vez mais destaque, né, e mais evidência por sua segurança e por seu benefício, é muito evidente em muitos e muitos estudos. Antigamente, eu já falo, porque assim, antigamente falava-se do sulfato de magnésio nebulizado, mas assim, todos os estudos, o venoso foi muito superior, então não faz sentido. Hoje em dia, ninguém, acho que ninguém estuda mais ele nebulizado, é o venoso mesmo, né? E o uso mais prolongado desse magnésio vem cada vez mais ganhando força no estudo também. Então, ele vai relaxar essa musculatura, né, por inibição aí da captura do cálcio, e ele é exatamente nesses casos de refratariedade ao corticoide e ao beta 2 agonista e ao hipatrópio também. Então, antigamente a gente trabalhava muito com esse ataque, né? Mas hoje as evidências são de que a infusão continuada, seja ela em 4 horas ou mais tempo, é muito superior mesmo, né? E aí sua eficácia, sua segurança já estão já estão bem estabelecidas. Aqui eu até 5 anos a gente já vê muitos estudos com 2 anos de idade em um paciente que realmente seja asma. A gente com 2 anos de idade a gente já consegue, né, diferenciar um pouco da sibilância viral. E aí, ele já tem estudo, já tem evidência, então a criança a partir de 2 anos, que você saiba que seja uma crise de asma, dá para fazer. A monitorização é basicamente o que a gente monitora dentro de uma UTI, então para a gente é muito tranquilo de ser feito, porque é aquele paciente que você vai monitorizar ele clinicamente. Se é um paciente de uma asma grave, você não vai prescrever, deixar ele lá, ir embora e voltar
deixar para o colega reavaliar no próximo plantão. Não é, você vai ficar de olho. E os sinais vitais ali, você vai ficar de olho também. Custa nada pedir para o técnico ficar um pouquinho mais de olho durante a infusão do magnésio, certo? Aqui eu trouxe o que todo mundo conhece, né, que foi um protocolo lá feito pela equipe do IMIP, né, doutora Adriana, doutor Roberto, que são pessoas que eu sou fã demais. É um protocolo muito bonito. Na segunda página desse protocolo tem as referências, então quando a gente lê os trabalhos que sustentaram esse protocolo aqui, a gente vê que traz para a gente muita segurança de fazer o magnésio. E eu acho que todo mundo aqui na prática já teve algum caso de uma criança com uma asma bem importante, faz o magnésio. Parece assim a criança mudou da água para o vinho, né? Inclusive, ela é a principal medicação para desindicar a UTI, né? Então, muitas vezes o paciente está em emergência, faz o magnésio, consegue com isso ir para a enfermaria e não para a UTI. Mas às vezes ele vai precisar disso na UTI, então a gente tem que estar com muita segurança, né, para fazer essa medicação. A dose, a gente faz de 50 miligramas quilo hora, respeitando o máximo de 2 gramas por hora, crianças de peso maior. Você pode fazer em 4 ou em 5 horas. As evidências maiores, mais estudos, têm em 4 horas, mas já tem estudo mostrando segurança em 5 horas e tem estudos mostrando muita segurança na infusão contínua também, né? Como eu disse, isso é muito atual, isso é uma coisa muito. Sai muito trabalho novo, mas como eu disse, todos eles trazendo para a gente muita segurança. Então, ele coloca aqui como um critério de gravidade o de Jones, né, no protocolo, mas a gente pode usar o critério de gravidade do PAS também para indicar. E a gente só tem que ter atenção a alguns cuidados. Primeiro, a forma de fazer a solução. Aqui tem algumas soluções padrão de acesso venoso ou de acesso central, mas você pode, e até em termos, eu digo, de economia de SUS, qualquer coisa, ou de individualizar, calcular a quantidade que aquele paciente vai precisar, calcula o quanto que ele vai precisar por hora, multiplica por 4 ou 5 horas o que você optar de fazer. Acho interessante num paciente que esteja mais grave, a gente vai fazer 5 horas, é seguro, é tranquilo, então a gente faz. Você calcula a quantidade de miligramas e ml que ele vai precisar de sulfato de magnésio. E aí calcula a diluição. Tem aqui 1 para 2, 1 para 8, 1 para meio, 1 para 2,5. Lembrando uma coisa muito, muito importante. Confirma qual é o magnésio que tu tem na tua unidade, né? Existe a ampola de 50 e a de 10, se eu não me engano. Já vi o pessoal calculando para 50 e era ampola de 10 que tinha, e o técnico que questionou, né? Olha, essa ampola é diferente. E aí a gente tem que pergunta, né? Qual é a ampola que tem aqui? É a de 10 ou a de 50? Tá tendo o quê? O que é que tá tendo hoje? E aí calcula já certinho para não correr risco nem de superdose, nem de subdose também, que vai atrapalhar nosso tratamento, certo? E aí aqui a gente consegue ver, eu vi que também no protocolo do Brits tem a forma de diluição, tudo certinho. E a gente faz aquilo ali em 4 a 5 horas. Idealmente, a gente teria que dosar esse magnésio. A gente sabe que é difícil. Muitas vezes a gente chama o laboratório chega, já está lá terminando, já terminou. Tem essa dificuldade, né, da gente conseguir fazer, mas teoricamente era para a gente fazer antes, durante e depois. Muito difícil da gente conseguir, mas pelo menos no finalzinho da infusão, se a gente conseguir, para saber se a gente alcançou aquele nível sérico lá de 4 a 6, era bem interessante, para a gente saber se vai precisar repetir, o que é que vai acontecer, né? E em casos de baixa resposta, de magnésio não elevou, o paciente continua muito cansado, você pode sim iniciar a infusão contínua, né, com a dose de 10 miligramas quilo hora, aí você vai titulando em 5 miligramas quilo hora, aí você vai ficar de olho a cada 6 horas no magnésio, dá pra gente combinar, dá pra fazer, né, de ficar de olho aí laboratorialmente falando, para poder ver se tá dentro do nível sérico, e se passar de 6 a gente suspender isso daí. Algumas vezes, o paciente faz um ataque em 4 a 5 horas, responde bem, melhora. Aí lá no outro dia, o paciente piorou novamente. Pode fazer novamente em 4 a 5 horas? Pode fazer. Você não necessariamente nesse caso, porque já passou ali a meia-vida desse magnésio há muito tempo. Se o paciente voltou a ter piora, você pode repetir esse ataque em 5 horas, né? Digamos assim. Então, não tem nenhum tipo de problema. Mesmo nos materiais nos trabalhos com infusão contínua, de magnésio, os efeitos colaterais foram muito poucos, foram leves, em pacientes que estavam há mais de 24 ou 48 horas de infusão contínua. E foi principalmente vômito, rubor, uma hipotensão muito leve ali no monitor, que não precisou de nenhuma medicação. E ninguém dos estudos que eu li 2 estudos de infusão contínua, ninguém precisou fazer gluconato de cálcio.
para a gente ver como é seguro que a gente pode fazer, né? Uma opção também da infusão contínua é naquele paciente que às vezes está grave e ele já tem um ataque cardíaco, porque a gente, né, pensaria no salbutamol venoso, mas às vezes a taquicardia está limitante. Ou o paciente já está com salbutamol venoso e a gente está precisando ainda, não está bem e você não consegue mais subdose porque ele já está taquicárdico. Nos momentos de falta do salbutamol venoso, em que a gente usa terbutalina, né, que ele tem mais esse efeito de taquicardia, algumas vezes a gente já está ali com o paciente numa dose nem tão alta do beta-2 venoso, mas com a frequência cardíaca já bem alta. Então, o magnésio em infusão contínua, ele pode ser também usado nesse contexto, porque ele vai agregar aí esse tratamento sem aumentar tanto essa frequência cardíaca, né? Então, a gente consegue fazer também essa associação algumas vezes. É bem raro, né? O magnésio contínuo é bem menos comum da gente precisar ou pensar do que o salbutamol venoso, mas é uma opção também, né? Então, a gente só ficar atento mesmo com a ampola T para prescrever de forma já adequada e não parar o demais tratamento do paciente, né? Ele é uma associação. Se você chegou no sulfato de magnésio, provavelmente ele já fez dose de corticoide, ele já fez beta-2 de ataque, ele já fez beta-2 com patrópio de ataque, né, em ciclo, e você deixou aí um salbutamol de 2 em 2 horas, enquanto corre esse magnésio, ele vai estar lá no oxigênio, às vezes fazendo uma VMI, às vezes não, mas veja que essas fases, elas vão muito se interpondo e é um contínuo, né? Não é aquele paciente que fica lá parado, que a doutora reavalia. Não, você vai fazendo uma medida, já pensando na outra, já pensando na outra, para tentar, de forma medicamentosa, reverter o quadro do paciente. E aí, essas são as medidas iniciais, porque até o magnésio você consegue fazer em sala vermelha de UPA. Hoje, se você tiver acesso a uma bomba de infusão, hoje em dia pode fazer, porque teoricamente era, né, para ser feito na emergência. Mas aí são medidas iniciais. Você fez, colocou o oxigênio que seu paciente precisa, fez corticoide, beta-2, hipatrópio e o sulfato de magnésio. Melhorou? Ótimo. Você pode, terminou o magnésio, você pode deixar esse beta-2 a cada 2 horas. Reavalia, por exemplo, qual o melhor horário para reavaliar o paciente? Na hora de fazer a medicação. Porque já deu o tempo que ele fez anteriormente. Fez o salbutamol às 14 horas. Quando deu 16 horas, que ele vai fazer de novo, dá uma olhadinha. O paciente está super bem. 3 em 3 horas, 4 em 4 horas e por aí vai. Melhor horário para avaliar é na hora de fazer a medicação, porque a gente vai ver se ele está precisando ali naquele horário ou se ele segue bem e já me autoriza a espaçar a dose, certo? O corticoide você pode passar para via oral, né, se tiver venoso. Suspende o oxigênio, se você conseguir. Enfermaria, vida que segue. Aí lá no final eu vou falar, o que é que a gente faz com esse paciente quando ele melhorou e a gente está pensando em alta, ou mesmo na vigência da crise, se ele tiver um tempinho mais prolongado no UTI, né? Que seria a instituição do corticoide inalatório, que esse paciente, se ele chegou aí para um UTI, chegou a fazer um magnésio, ele vai precisar. O paciente não melhorou. Aí a gente vai ter que investir em outras medicações, que seria o beta-2 contínuo, o magnésio contínuo e melhorar esse suporte ventilatório se ele tiver evoluindo com sinais de piora, né, do esforço respiratório. Então, o beta-2 contínuo, a gente tem as duas opções, que é salbutamol e terbutalina. Eles são muito semelhantes, mas o salbutamol ele não tem tanto efeito nos receptores cardíacos, então ele dá menos efeito colateral que a terbutalina. Dá também, mas dá menos. Às vezes, com o salbutamol, a gente consegue subir mais dose do que a terbutalina, certo? A gente tem que considerar o que muitos trabalhos fazem, que a gente estuda que pode fazer essa dose de ataque, porém, a gente tem que entender que é um paciente que já vem fazendo muito beta-2. Então, muito material orienta não fazer essa dose, porque às vezes, quando faz a dose, a frequência cardíaca do paciente sobe muito e aí você fica receoso de iniciar sua infusão contínua. Então, ela é dispensável se você já está fazendo, tá fazendo um beta-2 inalatório, com boa técnica, de forma adequada. Se o paciente, às vezes, ele está muito cansado, já fazendo muito beta-2, ele já está mais taquicárdico, então, às vezes, a dose de ataque a gente deixa de lado, inicia com a dosezinha um pouco mais alta, por exemplo, que é a manutenção sugere de iniciar o salbutamol a 0,4, você pode iniciar com 0,5, 0,6 e em 15 a 20 minutos subir para a dose de 1, já sempre vigiando essa frequência cardíaca, que vai ser o principal limitador, digamos assim, mas dispensando a dose de ataque, principalmente se o paciente tiver muito taquicárdico, certo? E a terbutalina a gente sempre vai um pouquinho mais devagar, tanto no início de dose quanto nos ajustes de dose, porque ele tem mais efeito colateral, tá? Então, o máximo é de 10 microgramas por quilo minuto. Para ser sincero, eu nunca vi ninguém conseguir chegar nisso, porque são medicações que causam muita taquicardia. A gente pode tolerar a frequência cardíaca de até 200,
E mesmo que você inicie esse beta 2 e a criança na primeira hora respondeu maravilhosamente, você fez lá uma VNI, oronato, iniciou o salbutamol, já tinha feito antes tudo, o paciente respondeu, tá ótimo, tá lindo, maravilhoso. A gente não suspende pelo menos 3 a 4 horas. Em geral, manter ali 6 horas para a gente ver direitinho como tá, mas no mínimo 3 a 4 horas, não tirar de forma precoce por risco de rebote da crise, certo? E aí a gente vigia o potássio e a arritmia. A gente também tem que ficar atento, mesmo no paciente que está fazendo o salbutamol apenas por inalação, né, por spray, de checar o potássio, né, ele vai perder o potássio, então a gente tem que ficar atento. E de arritmias, ataque supra, ataque cardíaco supraventricular, ela pode acontecer. Eu já vi com 2 pacientes que tiveram, e aí você contraindica. Aí, tipo, paciente que teve ataque supra, com o beta 2 agonista, eu investiria mais no magnésio contínuo, por exemplo. E aí, ele tendo um ataque supra, você vai reverter lá de acordo com o PAUS e vai suspender esse beta 2 venoso. Você pode manter ele inalatório e fazer outras medidas, tá? Mas aí a arritmia a gente contraindica mesmo. E você iniciou o venoso, mantendo o inalatório. Quando você chega na dose de 1 para 2, né, do venoso, é que você suspende o inalatório. E aí você vai titulando a dose até controlar bem a crise do paciente. O paciente controlou bem, sei lá, com uma dose de 3. Aí a gente começa, depois de 6 horas, começa o desmame do paciente. Quando ele voltar lá para a dose de 1, você reinicia o inalatório, né? Faz pelo menos a cada uma vez para poder tirar com 1 ou 2 horas depois, o venoso com mais segurança de que ele vai estar coberto com o inalatório, certo? Então, não faz sentido o paciente com salbutamol de 3 mais inalatório, venoso mais inalatório. Chegou na dose de 1 a 2, você suspende o inalatório e deixa só o venoso. E aí, no caminho inverso, também você reintroduz, certo? Temos a solução padrão, né, de 1 para 2, do salbutamol ou terbutalina com glicosada, essas tabelinhas aqui que a gente super ajudam a gente a titular também a dose, certo? Mas nada impede você fazer outra solução aqui, outra, mantendo a concentração, claro, talvez de 40 para 80, se for um paciente de um peso maior, para essa solução durar mais tempo, enfim, a gente vai adaptando. Mas super ajuda, a gente tem uma solução padrão, que às vezes até para a equipe de enfermagem ajuda bastante. E o paciente, você iniciou ali o salbutamol venoso, o paciente, a depender do suporte que ele está, a gente vai ter que progredir esse suporte. A gente que está em UTI tem muito acesso à VNI, então, claramente, que muitas vezes a gente inicia essa VNI de forma precoce. Às vezes a gente nem fez ainda o magnésio, às vezes a gente nem chegou no salbutamol venoso, o paciente já consegue fazer a VNI. Numa UPA, numa unidade de pronto atendimento, é mais difícil da gente ter. Embora que, ultimamente, nos períodos de surdo, tenha fisioterapeuta, tem alguns colegas que vão saber colocar ali os ajustes iniciais, e consegue colocar, porque muitos ventiladores mecânicos de sala vermelha têm um modo de VNI. Se ele tiver a interface adequada, a gente pode tentar. Mas se o seu paciente até este momento não chegou na VNI e você iniciou um salbutamol venoso, com certeza agora é a hora de repensar esse suporte de oxigênio. Então, a VNI, ela vai ter como intuito máximo de reverter a hipoxemia e aliviar essa fadiga muscular que o paciente vai adquirindo, compensar essa acidose de muitas vezes da hipercapnia que ele está ali na corrente sanguínea, né? Então, como eu falei antes, o principal é a interface adequada, é a interface, é tentar organizar a interface que você tem do seu serviço disponível com a idade do paciente e o que ele vai tolerar de fazer, certo? E avaliar, e ele ajuda porque, diferente da ventilação invasiva, a gente consegue menos necessidade, né, de sedação, de analgesia, embora alguns pacientes precisem. Então, é sempre lembrar que na VNI eu preciso que esse paciente respire, então eu não quero apagar a criança, né? É só dar, às vezes, uma tranquilizada, deixar ela mais tranquila. E aí a gente considera muitas vezes a ketamina ou a dexmedetomidina como opções que a gente consegue com facilidade para poder deixar esse paciente mais tranquilo. Às vezes a gente faz só um bolus de algum sedativo para o paciente acalmar, acoplar e depois ele consegue fazer tranquilo. As crianças maiores, muitas vezes a gente coloca ali o filme no celular e a criança consegue fazer mesmo sem sedação. E nos menorzinhos a gente vai precisar, né? Ou dessa intermitente ou mesmo a sedação, analgesia contínua para dar uma acalmada ali durante a VNI, certo? Algumas vezes, para você também diminuir o esforço respiratório, porque se o paciente começar a brigar muito com essa VNI, aí é que ele vai aumentar essa fadiga, é interessante a gente fazer. E aí vai depender muito do paciente, o que é que você vai oferecer para ele. Se vai ser
contínuo, se vai ser intermitente essa sedação. E com relação à VNI, também, se ela vai ser intermitente ou contínua, também depende muito do paciente, de como ele tá, qual o nível que ele tá de fadiga respiratória. Como a gente pode, às vezes, fazer, deixar o paciente numa oronasal contínua, ou numa nasal contínua, ou na nasal contínua, fazendo algumas terapias em intervalos com oronaso. Enfim, ou às vezes na oronaso ele faz ali 2 horas, melhorou bastante. Depois você deixa ele num catéter, faz essa 2 horas a cada turno. Enfim, é um mundo de possibilidades que a gente vai adequar de acordo com o paciente. Mas tentar nem oferecer também de mais nem de menos. Se o paciente teve uma boa resposta, não está mais precisando daquela VNI, não insistir, né? A cada vez que a gente faz uma sedação, a gente aumenta a chance de efeitos adversos, de uma série de outra coisa. Então, se o paciente melhorou, não está mais precisando da VNI, a gente também suspende a VNI de forma o quanto antes a gente conseguir para o paciente, certo? E sempre contar com o fisioterapeuta respiratório, pedir ajuda tanto na escolha de interface, ajudar também na acoplagem, às vezes a gente conversa com o paciente, deixa a mãe ali do lado, para ajudar esse paciente a acoplar melhor. Tudo isso vai facilitar aí o trabalho do fisioterapeuta, né? Que a gente anda ali de mão dada dentro da UTI, que é um profissional, assim, fundamental. Quando a gente tá com um bom fisioterapeuta no plantão, metade dos problemas estão resolvidos, ou mais. E o paciente tá lá, na VNI, oronasal, uma FIT 50, né? A gente já prepara o material de intubação ou investe tudo aí no arsenal terapêutico. Mas é importante estar com o material preparado. Então, quando a gente vai indicar. Se o paciente está com uma fadiga respiratória importante, se ele tem alteração do nível de consciência, aquele paciente que já está sonolento, obnubilado, ele não consegue mais nem pronunciar palavras, tem que ter atenção nesse paciente. Ou se você está ali no VNI, está na dúvida do paciente e quer coletar a gasometria, a gente pode usar isso como um parâmetro também, às vezes até para corroborar, né? Quando o paciente tem a hipoxemia, a pressão de O2 abaixo de 60, com uma FI de 60% ou 50%, a gente já pode considerar, e uma PDA2 acima de 55, ou se você fez uma anterior, se ela elevou 5 milímetros de mercúrio a cada hora. Não precisa. Você está com o paciente em fadiga respiratória, alterando com sinais de estabilidade hemodinâmica, não espera coletar gás, entuba. E aí depois você coleta gás para controle lá dos teus parâmetros ventilatórios. Mas a gasometria pode ser feita, só não esperar e não se apoiar apenas nisso. Porque naquelas fases que a gente tem naquele gráfico da insuficiência respiratória, às vezes a gente vê que nas fases iniciais o paciente ele pode até manter uma boa pressão de O2, mas que ele já vem em outros sinais da acidose, da acidemia respiratória. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso da clínica do paciente, né? Os sinais de insuficiência respiratória. E muitas vezes, quando esse paciente demonstra sinais de insuficiência respiratória, é porque a gase já está horrorosa aí há um bom tempo. Então, sempre se guiar pela clínica. Mas, na dúvida, estando qualquer dúvida, se o paciente já está ali na VNI, numa FI de 40, não está indo muito bem, você fez uma sedaçãozinha ali para VNI, vai ser tranquilo coletar a gaso? Pode fazer, porque vai ajudar a deixar registrado lá, certo? Apenas não atrasar. Ah, não consegui coletar gasto do paciente, foi um caso difícil, não vou entubar, estando lá em franca insuficiência respiratória, certo? A clínica é soberana em todos os momentos. E aí eu dou essas dicas aqui de como a gente estuda a ventilação mecânica, porque é um mundo, e principalmente na doença obstrutiva, é um mundo à parte, tá? Tanto tem livros de ventilação, esse aqui é o livro do Fioreto e do Mário Carpi, que é muito legal. Eu já li vários capítulos dele, porque ele trabalha lá no começo. Ele trabalha até, assim, como é a fisiopatologia respiratória fora do ventilador e dentro do ventilador, porque muda. É um livro que vai do básico ao avançado, e tem lá um capítulo apenas da asma, né, que você consegue se aprofundar como ventilar um paciente de asma, que é extremamente difícil. E tem o curso de Marcos Galdino, que é fisioterapeuta lá do IMIP, pediatra, que é super experiente, e é um curso online, então você paga, tem um tempo lá de acesso, e também as aulas são, assim, bem detalhadas, bem mastigadinhas, é bem legal, de assistir, porque às vezes a gente assistindo aula, né, consegue ter uma visão diferente de ficar só lendo o livro, então é bem legal, e ele tem também, essa aqui é a de ventilação básica, e ele tem também o de doença obstrutiva, então é bem legal da gente ver a diferença. Também, ele também tem, acho que, de cardiologia, enfim, tem alguns cursos legais que a gente pode fazer, porque ventilar uma criança com asma
é extremamente difícil. Eu não entrei deixa eu ver, não entrei em detalhes nessa aula, mas assim, quando a gente está diante de um paciente com doença obstrutiva, a gente tem uma grande resistência da via aérea, a gente tem que vencer, né? Então, a pressão de pico que a gente está dando não é a pressão que chega lá na pequena via aérea, a gente tem que ter ideia dessa pressão, desse platô, de quanto está chegando, de tentar ajustar, né, essa pressão para aquele paciente. Tem que ter cuidado com a PEP, é uma doença que a gente vai acumulando ar dentro dos alvéolos, então o paciente faz um alto PEP, é manter as PEPs mais baixinhas, não é SDRA, não vamos titular PEP lá para as alturas, então é uma doença diferente, e a gente tem que lembrar que a asma ela é uma doença heterogênea, então vai ter uma parte do pulmão completamente fechada, sem funcionar, o que não chega a pressão, mas vai ter uma área lá mais aberta, então se você colocar muita pressão nesse paciente, você vai estourar uma parte mais saudável do pulmão, você vai fazer um barotrauma. Então, é muito difícil. Por isso que a gente tem que caprichar muito na terapia medicamentosa e evitar o máximo possível a intubação. Porque é muito efeito colateral, muito efeito associado, né? Efeito adverso da intubação. Aumenta, o tempo de hospitalização, aumenta a mortalidade do paciente, aumenta a chance de uma infecção nosocomial, né? Porque é um paciente que é muito aspirado, que é muito manipulado a via aérea. Muita coisa piora com a ventilação. E é um paciente difícil, mesmo fisioterapeutas experientes, é difícil de ventilar, porque é um paciente que muitas vezes ele tá ali precisando de muita pressão, aí você dá a pressão, só que você iniciou o salbutamol venoso, às vezes você reverte, e se você mantiver aquela pressão alta, você vai causar um efeito adverso no paciente. Então, o paciente está ali muito no beira-leito quando ele está entubado por uma crise de asma, para não correr o risco de você reverter aquela obstrução de forma medicamentosa em um paciente com altos parâmetros de pressão, que você pode causar um efeito adverso. E como eu disse mesmo, quando o paciente está ainda com uma obstrução importante, um broncoespasmo importante, é heterogêneo, vai ter áreas do pulmão saudável e a gente pode fazer um barotrauma aí. Então, é bem difícil, né? O melhor modo ventilatório é aquele que você sabe ventilar, se fala muito do PRVC, né, do controlado a volume, do controlado a volume com pressão, com limite de pressão, mas é um modo que a gente não usa aqui muito, então, se o PCV for o que a gente sabe mexer, é o que a gente vai fazer. Não adianta muito a gente querer fazer o contrário. Às vezes, nas crianças maiores, usam o volume controlado, né? Que nem adulto, mas aí vai depender do fisioterapeuta também ter a experiência. Enfim, é um mundo à parte. E manter o paciente bem sedado se ele está em ventilação. Aí, a ketamina. Lembrando que a ketamina é a faca de dois gumes. Ele ajuda no broncoespasmo, ajuda, mas ele também aumenta muito a secretividade. Então, a gente tem que pesar o custo-benefício. E tem material que fala que, para ele atingir um bom potencial de broncodilatação, é só doses mais altas, que muitas vezes a gente não consegue chegar. Então, talvez não seja a melhor estratégia, principalmente se for um paciente mais secretivo. A sedação faça aí o que deixar o seu paciente mais acoplado no ventilador e às vezes o bloqueio neuromuscular vai ser necessário, né, nesse primeiro momento, para a gente conseguir ventilar melhor, para a gente conseguir calcular uma mecânica, para a gente conseguir organizar esse paciente, mas lembrando que ela sai de forma precoce, né? Bloqueador de uso prolongado também é mais associado a efeito adverso, né? E principalmente a perda da musculatura respiratória, né? Que vai atrofiando ali quanto mais a gente usa. Então, a gente coloca para organizar o paciente, mas ele organizou ali 48 horas, você está tirando o bloqueio, está tirando sedação, tentar deixar o paciente também, se ele já vem em sinais de melhora, um pouco mais acordado, para que ele consiga ventilar e você já pense numa intubação precoce, vai ser fundamental, certo? Mas tudo isso a gente pode usar no paciente. Aí, se a aula de ventilação para asma seria uma outra aula, que eu nem sei se eu seria tão apta a fazer, né? Porque, assim, eu estudo muito, mas sei pouco. Mas é tentar ao máximo em torno de medicamento da gente conseguir não chegar nesse ponto. Mas, como eu disse, às vezes o paciente vem já, né, regulado para a gente, já chega péssimo. Não tem outro caminho que não seja a intubação. E aí, às vezes, a gente tem que encarar de frente, intuba e já faz todo aquele arsenal que a gente conhece, né? Se for usar o beta 2 outra coisa importante, né? Beta 2 em spray no paciente entubado, checar se está no ramo inspiratório, pelo amor de Deus. Quem nunca viu uma aerocâmara no ramo inspiratório, acontece. Então, checa onde está direitinho, tá certo? É bem importante para que a gente garanta que a medicação chegue, certo? E falando aqui do que a gente não tem muito acesso, mas que pode ser feito, anestésico inalatório, né? Pode ser feito? Pode. Tem muito relato de caso em adulto. Em criança a gente não usa muito, mas em adulto tem bastante, né? A gente usa, tem o alotano, que era o mais antigo, mas ele tem muito efeito colateral.
Então, a gente tem mais o isoflurano e o sevoflurano que podem ser feitos, sendo o sevo o melhor para a faixa etária pediátrica, tem menos efeito colateral, que ele é menos arritmogênico, não tem efeito inotrópico negativo e ele é broncodilatador. É até bom, às vezes, o paciente tá bem cansadinho, aí vai pegar um central, pega com servo, dá até uma. A gente até agradece ao anestesista, porque dá uma ajudada. Mas, se a gente for fazer de forma contínua com um medicamento, você ou tem que ter o carrinho de anestesia ali, por conta, né, da inalação contínua, ou um vaporizador acoplado no respirador. Confesso que eu nunca vi na prática, tudo que eu sei disso é o que eu estou passando para vocês de lei. E um último caso, que também é adulto, tem muito relato de caso, seria o lavado broncoalveolar, a broncoscopia. Coloca o broncoscópio e retira todo esse debrio, retira toda essa secreção que está ali no pulmão, lava esse pulmão para ver se melhora. Porém, se você tem uma crise em andamento, você tirou tudo, com poucas horas, aquilo ali tudo volta novamente. Então, é bem questionável, às vezes é feito com medida salvadora de vida mesmo, né? O pessoal de adulto que tem mais acesso ao broncoscópio, a broncoscopia, é quem mais faz. Na nossa realidade de pediatria, também nunca vi fazer, mas em adulto tem bastante relato de caso disso daí. E aí, seria uma opção, mas que lavar um pulmão com asma é voltar tudo de novo, né? Às vezes, né, ele não são demonstrados tantos benefícios. Até quando tem um bom resultado, o pessoal publica, porque é mais raro de acontecer, né? Então, assim, falei muito, um monte de coisa, e agora o paciente melhorou, assim eu espero, com todas essas medidas ou com algumas delas, e aí o que que a gente faz, né? O paciente tá melhorando, a gente vai tirando tudo que a gente colocou. A gente espaça as inalações, né? Como eu falei, qual o melhor horário? O horário de fazer. Deu o horário de fazer a medicação e ele ainda tá bem, se passa uma horinha, você pode fazer até de 6 em 6 horas, mas a gente faz mais com tratamento domiciliar, manter de 4 em 4 ali, enquanto ele tá com a gente na UTI, é uma boa, certo? O corticoide, se ele tá endovenoso, você pode passar por um oral, ou mesmo se for uma crise mais prolongada, ele já fez 7 dias e tá ok, suspender ainda durante a internação. Suspender o oxigênio o quanto antes, né? Mantendo aquela saturação, digamos assim, sendo mais conservador, de 94%, o quanto antes. E aí entra a terapia de manutenção. Isso é um campo também que vem mudando muito na asma. Então, todo ano sai o GINA com atualizações, né? Porque. é, E isso difere um pouquinho do que a gente falou aqui, porque a gente bate muito na tecla do corticoide inalatório. Num paciente com uma crise grave, a nossa pedra angular vai ser o corticoide sistêmico. Porém, se esse paciente não usava o corticoide inalatório e ele tem uma crise grave, acho que ele precisa. E se ele já usava de forma adequada, um corticoide inalatório, talvez ele precise de um step up, de melhorar, de ajustar esse tratamento. Você pode fazer isso ainda durante aquela parte inicial da crise. Associar o tratamento? Pode, pensando no que seja o medicamento que ele vai levar para casa, que ele já vai sair usando, que ele vai usar aí por um tempo. Mas, lembrando que o corticoide inalatório, junto com o beta-2 de curta duração, está lá no step 1 do GINA. É um paciente ambulatorial. Então, numa crise grave, a gente não vai tratar com corticoide inalatório e beta-2. O cerne vai ser o corticoide sistêmico, certo? Mas você pode já iniciar para esse remédio já ir entrando, fazendo um nível sérico e você conseguir liberar o paciente com essa medicação. Ou então questionar qual o medicamento que ele usava, será que a gente aumenta essa dose e libera para casa com uma dose mais alta? Vai ser necessário. O beta-2 de longa, muitas vezes, o paciente já usava um corticoide em dose média alta, né? Um corticoide inalatório em dose média alta, e ele teve uma crise grave, às vezes a gente pensa em já associar o beta-2 de longa duração ao tratamento de manutenção do paciente. E acho que muita gente pensa do beta-2 de longa, né? Que muito hoje se fala para tratamento de resgate, que seria, no caso, o formoterol, necessariamente ele, porque ele é o único beta-2 que faz um pico, então que consegue reverter broncoespasmo, porém ele é uma medicação abortiva. Ele deve ser instituído nos primeiros sinais de crise para poder conseguir reverter. Uma vez uma crise já estabelecida, de asma mesmo, é difícil que ele consiga reverter. Então, numa crise grave, a gente nem fala no beta-2 de longa. Ele não vai fazer diferença, principalmente porque você já está com um salbutamol a cada 2 horas, já vai estar com os receptores ali todos preenchidos, então não faz sentido um beta-2 de longa para tratar a crise grave. Você pode iniciar ele pensando na alta lá do paciente, mas ele não entra como um tratamento de crise grave. E ele é uma boa estratégia como abortivo de crise, o paciente que está em casa, tem lá o seu, sei lá, seu formoterol com budesonida, por exemplo, e aí ele começa a sentir sinais iniciais de crise, ele faz uma dose extra, é ótimo, tem muita evidência. Porém, a gente tem que ter muito cuidado nas crianças menores que não sabem identificar esses sinais iniciais. E aí, muitas vezes, quando a família percebe, já é uma crise mais importante, que ele não vai ser capaz
o beta-2 de longa não vai ser capaz de reverter. Então, ele é um excelente medicamento, reverte sem crise. Quanto mais precoce for instituída a dose extra, em pacientes que saibam identificar esses sinais precoces de crise, se você pegar aí um adolescente, uma criança mais velha, um adulto, sabe? Eu falo porque eu tenho asma e eu uso beta-2 de longa e super funciona quando a gente institui de forma adequada. Montelukast é uma medicação que a gente usa cada vez menos como terapia de manutenção. Ele é a alternativa da alternativa da alternativa, diante da gente ter um arsenal melhor, né, para asma, e é muito pouco provável que ele entre para a gente numa pós-alta, de uma internação, né? É muito mais ambulatorial. Algumas vezes a gente pensa se o paciente tem uma rinite muito importante, enfim, uma outra situação. O que eu acho que a gente tem que focar de, pelo menos, se o paciente nunca usou medicação e de manutenção, e ele está numa crise grave, é o corticoide inalatório, o nosso famoso a beclometasona, que é o que a gente tem, né, que é o Clenil, que é o que a gente tem no farmácia popular, todas as apresentações estão no farmácia popular. Se você der uma receitinha, aquela receitinha vai valer ali por 6 meses para a mãe pegar. Isso pode evitar uma crise mais grave no futuro, né? Então, às vezes, o paciente interno é muito triste quando às vezes a gente vê paciente que internou em UTI, que precisou de VNI, que fez uma crise mais importante, recebeu alta sem nada, com um encaminhamento para pneumo, que sabe lá Deus quando vai conseguir esse agendamento. Então, a gente pode até fazer um encaminhamento para pneu, fala aí com algum coleguinha de algum serviço que tenha disponibilidade para acolher esse paciente, principalmente se for uma crise muito grave, mas libera ele com alguma coisa de medicação, né? Liberar sem nada hoje é um erro, né? A gente precisa liberar esse paciente com alguma coisa, porque isso pode mudar aí uma nova crise, pode melhorar o prognóstico desse paciente. E é isso. Ai, acho que eu falei muito. E, mais uma vez, voltando, o protocolo tá lá. Eu comparei com minha aula, tá todo bonitinho lá nas fases do tratamento que fazer em ordem sequencial. Eu acho que é super organizado para fazer, acho que vai ajudar muito. Todo mundo aí, né, com os pacientes em crise de asma. É isso, acho que eu vou tirar minha tela para a gente poder conversar, né? Ótimo, ótimo. Assim, primeiramente quero te parabenizar, porque assim, eu sei que asma, crise asmática, principalmente em contexto de UTI, é um tema muito vasto, né? Eu tive esse desafio de separar a revisão de literatura para discutir com outros colegas diaristas médicos e fisioterapeutas do serviço, junto com a pneumo que presta assistência no nosso serviço para a gente estabelecer o protocolo. Então, vim com a expectativa altíssima para a aula e você superou minha expectativa, conseguiu condensar Obrigada. todos os detalhes assim que eu acho essenciais nessa aula. Então, assim, vou abrir aí o espaço para o pessoal querer tirar alguma dúvida, algumas dúvidas. Eu tenho algumas dúvidas, alguns pontos a serem reforçados também para ressaltar, porque eu tenho a visão de dentro, né, dos colegas que estão tratando, e é comum acontecer alguns equívocos, algumas convulsões dentro do protocolo, que já está divulgado para o pessoal sim, ou do próprio manejo, mas eu vou deixar aberto aí para o pessoal tirar as dúvidas primeiro e depois eu falar um pouquinho. Alguém quer começar? Quer falar no chat? Ou quer falar no WhatsApp e a gente trazer dúvida para ela? Ou abrir. Posso falar, Xande? Pronto. Pronto, eu vou falar alguns pontos. Deixa eu só pedir desculpa caso apareça algum grito de criança, porque pela quantidade de criança que tem aqui em casa, barulho é sempre uma opção. E a minha primeira dúvida era sobre a questão do sulfato de magnésio, que o cara colocou uma coisa muito importante, que era o tempo de uso para o ataque. Porque não é incomum a gente que faz conferência, quando tá no plantão, dizerem, ó, fez o ataque do sulfato em 20 minutos, 30 minutos. E como eu trabalho em sala de parto, eu vejo muito ataque de sulfato em 20 e 30 minutos, porque, querendo ou não, eu trabalho com pacientes com eclâmpsia. Então, é muito comum ver esse ataque. Então, muito provavelmente, não pegam literatura médica de pediatria, pegam algo de... botam no whitebook a dose de sulfato de magnésio e veem lá. O ataque é feito em 20 e 30 minutos. Só que é com outro uso, com outra finalidade, que é no uso normalmente na ginecologia e obstetrícia. Então, eu acho que talvez parta daí esses ataques que a gente vê muito comumente nas conferências de um tempo muito curto. Quando Clara falou, né, durante a aula, de que normalmente esse período em que existe uma ação ótima da medicação é no período prolongado de mais de 4, 5 horas, mais ou menos. O segundo ponto que eu tinha anotado aqui
que eu vou pedir para Clara a opinião dela, que eu já discuti isso com Bia, com Alexandre, em algumas vezes nas prescrições, que é a questão da diluição da terbutalina, que para mim é uma polêmica, porque assim, eu já revirei mais de 20 manuais de hospital particular, de hospital público, de Anvisa, e eu não encontro em canto nenhum essa proposta de diluição de 1:2, 20+40, que normalmente é a proposta do IMIP. Então, assim, Alexandre, eu acho que vai lembrar de um paciente que a gente teve, que Alexandre chegou para mim, eu passei o plantão para ele nesse determinado dia, disse, ó, tá com a dose de 2. Ele tá com a dose de quanto, terbutalina? Fiz a dose de 2 porque eu fiz a diluição que a Anvisa normalmente recomenda, que é de cada frasco ampola de terbutalina estar com 50 ml de soro-glicosado a 5%. Então termina tendo uma diluição muito maior, diminuindo um pouquinho mais os efeitos adversos. Então a gente consegue chegar numa dose um pouquinho mais próxima do que seria a dose ótima. Agora, lógico, isso termina sendo uma problemática num paciente que está com uma restrição hídrica porque está entubado ou porque está com uma estratégia protetora e de hidratação, aí a gente termina entrando nessa questão. Mas fazendo essa diluição, que normalmente é a recomendada pela Anvisa e que a maioria dos hospitais usam, a gente teve muito menos efeito adverso. E a última coisa era sobre a estratégia de ventilação. Andresa, não sei se a Andresa ainda está no chat. A Andresa lembra que uma vez teve uma paciente, vai fazer uns 2, 3 meses, uma meninazinha maior, de 8 para 9 anos, que perguntei a Andresa, ó, tem alguma bronca no plantão? Ela disse, pra mim, a menina do leito 12. Quando a gente chegou lá, a menina em franca insuficiência respiratória, foi entubada sem muitos problemas, mas logo após entubada, não ventilava de jeito nenhum, não ventilava de jeito nenhum. E aí, quando a gente sentou, parou e fez, peraí, calma, é asma. Ela pode estar fazendo um volume morto, ela pode estar com o pulmão hiperinsuflado, vamos garantir um volume corrente. Quando a gente mudou a estratégia ventilatória, a menina parecia que tinha saído da água para o vinho, começou a ventilar melhor. Então é isso que Clara disse. Você tem que ir para a estratégia que você vê que funciona para o paciente, para a estratégia que você consegue normalmente trabalhar, para que você tenha resultados melhores. Então não adianta você fazer uma coisa que você não tem tanto manejo, esperando ter resultados, porque na hora que aparecer alguma coisa diferente, você não vai saber resolver. Então não existe mágica. Mas pelo menos se aprofunde bem num determinado modo ventilatório, numa determinada estratégia ventilatória, senta com o pessoal da físio e traz uma estratégia individual para aquele paciente. Então, por exemplo, crianças maiores, em que você garante o volume corrente e você vai titulando um pouco melhor a pressão, você termina tendo uma estratégia de ventilação um pouco melhor. Perfeito, assim, super concordo com o que você falou, a questão do magnésio, né, na asma, ela foi muito trazida da parte da ginecologia, por isso que se falou por muito tempo sobre esse ataque, mas aí foi se estudando, estudando e vindo que no nossa indicação de asma, as infusões contínuas, elas têm muito mais benefício, com muito boa segurança, né, então a gente extrapolou inicialmente, mas a gente já passou dessa fase da extrapolação. Então, eu sei que quem está às vezes em pronto atendimento em UPA interior não tem uma bomba de infusão para fazer, termina fazendo aquela dose ali de ataque, corre lento, consegue fazer em qualquer lugar, mas isso aí a gente tenta o máximo possível. Se o paciente está num serviço que ele tenha uma bomba de infusão, a gente vai conseguir fazer uma infusão mais prolongada e vai trazer muito mais benefício para o paciente. Com relação à diluição da terbutalina. A questão de diluição, se eu não me engano, uma vez eu olhei até no handbook para ver se podia diluir até mais no paciente, assim, que era um paciente com peso alto, estava entrando muito volume, seria mais ou menos a concentração máxima que você pode realmente fazer. Não tem problema você fazer mais diluído, mas o principal é a quantidade que está entrando. Porque independente da concentração da solução, muitas vezes ela está entrando menos concentrada, mas o que vai importar mais para o paciente é o quanto que você coloca de dose. Então, se você diluiu mais e está conseguindo entregar mais dose, por isso, problema nenhum, né? As diluições padrões, na verdade, elas só existem meio que para ajudar a gente. Mas não impede você adequar. Até quando eu falei, né, do magnésio também, que a gente tem os padrões, eu particularmente prefiro individualizar. Eu sempre calculo ali o que o paciente vai precisar para que dentro daquelas 5 horas ele corra toda aquela solução, do que fazer uma padrão. Então, não tem problema nenhum de diluir mais a solução para trazer um conforto maior para o paciente e você consiga titular a dose, né? Problema nenhum, é só mesmo a questão de não fazer puro, não fazer mais concentrado do que já tá, né? Principalmente se você tem um paciente com veia periférica, né? Porque aí vai incomodar. Mas diluir mais também não vejo problema nenhum, principalmente na terbutalina, né? Que tem muito efeito adverso. Então, eu acho, assim, uma boa estratégia se com isso você conseguir entregar mais medicação para o paciente, mantendo
uma resposta clínica e conseguindo titular melhor a dose. É uma boa estratégia. E da ventilação é muito isso que você falou. Assim, às vezes, tem vezes que, se o volume é melhor para entregar o volume, principalmente o PRVC, porque você consegue instituir um teto de pressão, se você calculou ali o drive pressure que aquele paciente vai precisar uma pressão de pico máxima para ele não ultrapassar, você consegue botar ali no ventilador, entregar o volume para ele, tá ótimo. Mas se for um fisioterapeuta que trabalha muito tempo com criança, que não vai conseguir ventilar tanto a volume, não vai ter tanta experiência e tá indo bem no PVC, não tem problema nenhum de você manter. É individualizar mesmo a estratégia e algumas vezes a gente tenta de outra forma. Já aconteceu de eu estar no plantão também com um paciente difícil e o paciente estava em pressão controlada e não estava indo bem, e a gente botou para volume, deu uma melhorada, depois voltou a piorar, e volta para calcula mecânica, volta para PCV, e aí as coisas foram andando. Algumas vezes a gente troca a estratégia, né, no mesmo paciente, para ver o que é que ele melhor se adapta também. E isso é super válido. Principalmente, como eu disse, né? Estudar um capítulo de doença obstrutiva, porque é bem diferente de uma SDRA, por exemplo, ou de uma pneumonia, de uma doença de parênquima, né? A doença obstrutiva, ela se comporta diferente, então é preciso a gente conhecer. Mas eu achei super válido, Júlio, suas observações. Queria entrar também nas observações, aproveitar o gancho de Júlio para trazer algumas novidades, né? Primeiro, em relação ao que Júlio falou de tempo de ataque, já tem estudos, inclusive, acho que é uma fonte que todo mundo que é aqui de Recife bebe um pouquinho do projeto Arca, né? Que é do Dr. Roberto Casado e doutora Adriana, que eles já trazem estudos atualizados falando sobre a possibilidade de deixar o ataque não só em 5 horas, mas fazer uma hora adicional e deixar em 6 horas. Para colegas que trabalham na UTI e também têm a oportunidade de trabalhar em porta, é uma possibilidade para a gente fazer o que exatamente você citou na aula, de reverter o internamento em UTI, que eu ainda vejo pela experiência que eu tenho, tanto SUS, tanto particular, que os colegas ainda têm um certo medo, um certo receio de sulfatar na emergência, acabar subindo para a UTI para sulfatar. Então, é interessante saber que você pode sulfatar, além das 5 horas que tem nos protocolos, agora já tem um artigo já com um nível de evidência bom falando das 6 horas. O outro tema em relação ao que Júlio pontuou das doses, de fato isso era uma polêmica e eu lembro desse ponto que Júlio trouxe, desse paciente específico, que a gente não tinha a restrição hídrica, então ele decidiu diluir mais um pouco a concentração e a gente conseguiu chegar numa dose melhor, sem efeito adverso. Eu não sei se é a tua experiência, mas acaba que a gente vê que a maioria das UTIs agora não tem mais o salbutamol venoso, é mais a terbutalina. Tem algumas que têm sim ainda a disponibilidade, mas a gente acaba tendo a terbutalina que tem a tendência a ter um pouquinho mais de efeitos adversos, até pelos estudos que demonstram. E aí é uma opção, a gente pensar em individualizar para os pacientes que realmente não têm restrição hídrica, a gente aumentar a concentração. Tem um estudo que eu coloco no protocolo, que é de 2017, que ele respalda, com evidências científicas boas, essa concentração de 1 para 2. Eu até tentei resgatar ele, porque eu sabia que em algum momento essa polêmica poderia surgir, mas eu não consegui porque ele está pago agora. Enfim, eu vou tentar procurar para jogar lá no grupo e difundir também. E o outro ponto é da ventilação, né? Que é a ventilação, eu achei muito interessante tu ter colocado na aula. Inclusive, eu tenho aquele livro de Fioreto e de Mário Carpo. Quem quiser pegar por um tempo para ler, para consultar, fica à vontade para me pedir no WhatsApp que eu posso dar. Eu já li ele também, alguns capítulos são muito bons, são muito didáticos. E o curso que você compartilhou lá do colega do IMIP, o fisioterapeuta, que com certeza eu vou fazer, que eu acho que é uma parte essencial para a gente que trabalha em UTI, não deixar só a ventilação na mão dos colegas fisioterapeutas. Também é responsabilidade do médico saber ventilação para estar ajudando no raciocínio e pensar junto. Exatamente, perfeito. Eu acho que é muita ideia do pensar junto, né? É interessante não chegar e mudar o parâmetro sem falar com o físico, manter a política da boa vizinhança com os colegas, mas a gente precisa saber sim. E aí eu acho que, só para finalizar esse tema assim da terbutalina, tem terbutalina, eu acho que essa concentração de 1 para 2 seria como uma máxima, né? Não concentrar mais do que isso, mas diluir mais, não vejo problema. E sendo terbutalina, não fazer dose de ataque,
né, pelo risco de taquicardia que vai lhe impossibilitar de iniciar a infusão contínua. É já iniciar com a infusão contínua, talvez com uma dose um pouco mais alta da infusão contínua, mantendo o salbutamol inalatório, mas sendo a terbutalina evitaria dose de ataque. Não faria por conta dos efeitos colaterais. E aí, fazendo mais diluído, você vai conseguir titular melhor a dose, ou mesmo nessa concentração aí padrão, titular melhor a dose, a gente consegue muitas vezes é, é, reverter o broncoespasmo, ter uma boa resposta, sem ultrapassar a frequência cardíaca de 200, né, que seria a nossa limite. Então, é uma boa estratégia aí pensar em outras concentrações. Eu acho super válido, até para pacientes menorzinhos que não vai fazer diferença o volume e se você concentrar menos não vai ser tanta diferença de volume, principalmente se o paciente estiver entubado, isso vai fazer muita diferença, né, o volume que entra. Aí é que você fica mais livre mesmo para titular essa concentração. Eu acho que essa é bem tranquilo. E só ainda dentro desse tema do sulfato, de quanto tempo fazer, para reforçar o que tu citou na aula, que eu vejo muito na nossa prática, na nossa UTI, calcular o volume para o peso do paciente naquelas 5 horas. Porque às vezes você faz um volume abaixo, tudo bem que eu já vi colegas argumentando que isso é a enfermagem que tem que calcular o quanto vai fazer de ml hora em 5 horas, mas é interessante você já deixar mastigado, porque pode ter um equívoco e às vezes a bomba acaba fazendo a medicação toda, mas a medicação toda foi feita em 3 horas. E aí ninguém observa isso. Às vezes o paciente para a medicação e vai no banheiro. A gente já reforçou que isso não pode acontecer. Para reforçar mais ainda, aproveitar o momento para deixar claro que é importante a gente fazer, minimizar erros. Então, talvez calcular o volume total de 5 horas para aquele paciente, para aquele peso, seja o ideal. Perfeito. Eu prefiro também calcular sempre para o paciente, para correr todo o volume ali naquele intervalo de tempo, que eu acho que fica mais seguro para a gente ter certeza, né? E sempre, mesmo que você faça a solução padrão, checar mesmo se vai durar. As 5 horas, um paciente maior, muitas vezes não dura. Acaba antes aquela solução padrão, que é poucos ml. Então, se você for fazer, por exemplo, 2 gramas por hora, né, que é a dose máxima, não dura. Então, você individualizar para o paciente vai facilitar para a enfermagem e vai facilitar também para a gente checar e ficar de olho, né? Porque se você calculou exatamente para 5 horas e acabou em 3, não era para ter acontecido, houve algum erro. Ou se você calculou para 5 horas e o paciente está fazendo já 6, 7 horas, também tem alguma coisa aí de errado com a bomba. Você tendo essa noção de quanto vai durar aquela solução, isso ajuda mais no da gente ficar de olho. Pronto, perfeito. Clara, deixa eu fazer só uma última pergunta, desculpa te interromper, Xande. Como eu particularmente não tenho tanta vivência com a medicação, como é que está sendo o uso da minofilina hoje, nesse manejo da asma, Não principalmente dentro tá. da UTI? Não tá. Todos os protocolos mais recentes contraindicam, né? É uma medicação, a xantina, que ela tem o seu sua dose terapêutica muito próxima da dose tóxica e ela não tem, assim, nenhuma evidência de superioridade. Tem até um protocolo do Canadá que eu gosto muito, assim, e ele traz muita referência sobre isso, de não indicar. Por conta do advento do sulfato de magnésio, do beta-2 venoso, né? Antes era uma estratégia muito feita quando a gente não tinha esse outro arsenal. Mas por a sua dose, principalmente nos menores, a dose terapêutica ser muito próxima da dose tóxica, a gente deve evitar. Todos os protocolos mais modernos não colocam nem como uma opção, por isso que eu nem coloquei, porque se a gente tem essas outras medicações, a gente investe mais nelas. Algumas vezes está lá no interiorzão, só tem ela, aí faz, mas se você tem acesso aí a coisas melhores, né? Os protocolos mais modernos de crise não trabalham mais com aminofilina. Mas assim, eu, sendo bem sincera, nunca usei. O pessoal mais antigo que usava dizia que funcionava assim, não via tanto efeito adverso. Mas é aquela coisa, documentado, os efeitos adversos eram muitos, e por ter surgido coisa melhor, ela deixou de ser usada. Nos protocolos mais recentes, ela saiu de mão de uso. Perfeito, obrigado, Clara. Alguém tem mais alguma dúvida? Tem algumas dúvidas. Quero aproveitar o conhecimento de Clara aí para tu falar novamente, citar novamente a questão do salbutamol, que eu tive bastante dificuldade nas revisões de literatura de ver algo taxativo, assim, um consenso, que em relação a chegou uma dose-alvo, você permanece por 4 a 6 horas, é isso que você falou, para depois reduzir? Chegou no controle, o paciente ficou bem. Você vai titulando a dose, ele ainda está em broncoespasmo. Você vai titulando. Vamos supor, cheguei na dose de 2. Escutei o paciente limpinho, saturando bem, desmamei oxigênio, tá indo super bem, você não suspende o salbutamol venoso nesse momento. Você mantém pelo menos por 3 a 4 horas. Alguns materiais falam por até 6.
Mas é não tirar antes de 3 a 4 horas. Você mantém. Deixa ele na dose de 2, deixa ele quietinho do jeito que tá. Aí você pode já suspender o inalatório, deixa ele lá 3 a 4 horas. Continua tudo ok. Aí você pode reintroduzir o inalatório e começar o desmame do venoso. Aí você vai desmamando também lentinho nesse período, né? Sem muita pressa. Mas é não tirar de forma abrupta, né? Assim, percebeu que o paciente já melhorou agora, é a sua primeira avaliação, ele tá melhor agora, já tirar o venoso, né? Ou já desmamar. Mantém uma dose ali por mais tempo para poder garantir que não vai ter um rebote maior dessa crise. Só ter esse cuidado, né, de manter a medicação por mais tempo, pelo menos 3 a 4 horas antes de iniciar o desmame. Perfeito. Em relação ao ponto do Aerolink que tu citou na tua aula de 4 em 4 horas, 6 em 6 horas, existe algum consenso na literatura de tem que bater 6 em 6 horas para suspender ou a partir de 4 em 4 horas você pode suspender? Essa questão de 4 em 4 a 6 em 6 é o tempo de meia-vida da medicação. Ela é individual, alguns estudos, isso é bula, tá lá na bula, tempo de meia-vida, em alguns estudos de 4 a 6 horas. Depende da pessoa, a gente não sabe como cada um vai ser. Talvez o teu paciente seja mais sensível ao aerolim e ele fique super bem com 6 em 6 horas, mas talvez isso seja já nada para outro paciente. 4 em 4 horas, depois de 5 horas já não vai ter mais nada da medicação e aí não faria sentido você desmamar para 6 em 6. Isso aí também é bem polêmico. Tem serviços que não faz de 6 em 6 horas, 4 em 4 suspende. Já aqui em Pernambuco tem muito essa cultura de fazer de 6 em 6 horas, né? Eu também aprendi assim. E aí, no Acrisilema, eu vejo que faz super benefício, muitos pacientes ficam bem, então não tem problema. O que não existe é desmame além das 6 horas. 8 em 8, 12 em 12, aí não tem. Porque se você fez 6 em 6 horas e o paciente já está aguentando 8 horas sem, já dá para tirar. Lembrando que o salbutamol é um sintomático. Tipo, medicação para febre. Vocês passam de 8 em 8, 12 em 12? Não. Então, o salbutamol também não faz muito sentido. Se vocês passou para 6 em 6, o paciente tá ótimo, tá bem, deu as 6 horas da dose e ele segue tudo ok, suspende porque não faz sentido espaçar mais do que isso. Mas se você vai optar em deixar de 4 ou de 6 horas, isso é muito da experiência pessoal. Eu já vi serviços e lugares em que é 4 em 4 horas, assim, é o máximo que eles espaçam. Chegou em 4 horas, a criança está bem, suspende. Mas tem outros que vai até 6 em 6. Então vai muito da experiência de cada pessoa. Mesmo isso daí. Algumas vezes mantém de 4 em 4 e deixa de 6 em 6 por mais 2 dias depois da alta. Tem gente que usa essa estratégia para fazer alguma coisa em casa e funcionar como um desmame, pode ser é uma estratégia de tratamento, certo? Só não faz sentido espaçar mais do que isso. 8 em 8, 12 em 12, uma vez ao dia, nenhum sentido. Perfeito. Eu estou tirando dúvida aqui, pessoal, mas quem quiser tirar dúvida, fica à vontade. Eu estou aproveitando o espaço aqui. Em relação aos corticoides, primeiro reforçar o que tu falou na aula também sobre, principalmente em crianças grandes, a gente atentar a dose máxima, que é muito comum a gente ver colegas se equivocando em relação à dose máxima, já aconteceu comigo também. A gente faz um cálculo errado, enfim, ou esquece da dose máxima de determinado corticoide e acaba fazendo uma dose que não é para fazer, mas é bom evitar e sempre reforçar isso. E em relação ao corticoide inalatório, dentro daquela criança que já saiu da crise, mas ainda está no contexto de UTI, precisa de oxigênio, VNI, associar corticoide inalatório. Tem algum. Eu vi que no projeto Arca, na aula de asma deles, eles citaram o Pumicorte como um benefício um pouquinho melhor, mas é bem estabelecido isso. Qual corticoide inalatório usar? A gente usa muito Plenil, mas enfim, tem algo disso. Não tem. Porque, e principalmente em termos de crise grave, né? Na crise grave, mesmo os protocolos mais novos, ele trabalha com o corticoide sistêmico. Tem alguns trabalhos, assim, alguma evidência já está surgindo de que talvez você aumentar, por exemplo, o paciente está lá na casa dele, usa o clenil dele e aí começou uma crise. Dele, por exemplo, dobrar, alguns trabalhos chegam até a quadruplicar a dose desse corticoide associado ao Aerolim em casa, numa tentativa de não usar o sistêmico. Uma vez que você já está com a corticoterapia sistêmica, não faz tanto sentido a inalatória, né? Porque você já vai estar com o que você tem de melhor. Mas é como eu disse, talvez pensando em alta hospitalar, você já inicia. E aí eu sempre sou a favor de iniciar o corticoide que ele vai conseguir fazer em casa. Por quê? Você vai iniciar ali a budesonida inalatória em forma de nebulização, porque é o que a gente tem. A budesonida, ela é o melhor corticoide, fato. Seja
ela por nebulização, que você oferece maiores doses, né, porque a deposição é menor, mas seja ela por nebulização, ou seja ela por um dispositivo seco, a gente não tem no Brasil preparo de budesonida spray, mas tem ela em cápsula, por exemplo. Ai, tem, gente, spray, eu tô enlouquecendo. Mas, enfim, você tem essa disponibilidade, sempre vai ser melhor. Budesonida ou fluticasona, inalatório. Fato, seja qual for o dispositivo que você vai oferecer esse corticoide inalatório, ele é mais potente que a beclometasona. Mas o que é que a gente tem acesso na vida real? Né? Se você pode até, talvez, pensando em iniciar aí uma budesonide inalatória lá na crise, mas você está fazendo metilprednisolona de 4 miligramas quilo dia, gente, eu não sei se essa nebulização vai fazer muita diferença aí. Mas talvez você já iniciar um corticoide inalatório que ele consiga levar para casa e continuar fazendo vai fazer diferença para ele, né? Aquilo que for mais acessível. O, o, o que a gente vê, quem teve crise de asma grave, que um critério de UTI, existem alguns serviços que mantêm o paciente no step mais alto, de 6 meses a 1 ano, antes de começar a reduzir o step, mesmo que ele evolua ótimo, por conta de uma crise grave. Isso é mais bem estabelecido na asma quase fatal, né? Aquela asma que o paciente mesmo fica extremamente grave, de você não reduzir. A dose, mas um paciente com internação em UTI, ele vai precisar, mas ele vai precisar levar isso daí para casa. Então, eu gosto mais da ideia da gente começar aquilo que ele vai conseguir levar para casa. Se por acaso, por exemplo, o paciente já usa um corticoide inalatório, em dose média, alta, a família tem condições de comprar, por exemplo, uma associação com beta-2, como, por exemplo, um que use a budesonida ou a fluticasona, né, como corticoide, melhor ainda, vai ser melhor para o paciente. Mas muitas vezes a gente fica limitado por isso, o que eu acho que às vezes o paciente está ali numa crise grave, numa VNI ou no suporte DO2, que você já está tirando para fazer o beta-2, eu não sei se o corticoide vai fazer muita diferença daí. Seria uma coisa a mais para ele fazer. Mas se fosse para apostar, eu apostaria naquilo que ele vai fazendo para casa. A melhor medicação que ele conseguir ir fazendo para casa, que algumas vezes a beclometasona, por ser gratuita, e às vezes a gente tem no serviço para oferecer, é a melhor que a gente vai conseguir oferecer ali para o paciente. Mas o que eu advogo é melhor do que nada. A gente só não pode pegar um paciente, como recentemente eu peguei admitir lá no Maria Lucinda uma criança que estava com a terceira internação de UTI dentro do mesmo ano, de 2024, e sem nenhum medicamento. Ela internou 2 vezes em outras UTIs, não foi com vocês, foi no interior, mas era uma UTI, e a criança saiu sem nada. Ela internou 2 vezes na mesma UTI e saiu sem nada. E aí chegou na terceira vez, né, lá com a gente. Então, assim, é isso que a gente não pode admitir, né? Um paciente sair de internação de UTI sem nenhum tipo de tratamento. E é uma asma, acho que é uma asma típica da criança, uma criança de 8 anos, claramente com a crise de asma, a mãe sem saber o que fazer, porque deram apenas o encaminhamento e não medicaram de nada. Então, é importante que a gente consiga iniciar alguma coisa para o paciente. Lembrando também, assim, que asma, ela é uma doença, por exemplo, a gina, ela é feita para os médicos em geral, né? Não é do especialista. Se você chegar lá no step 5 referencial especialista, aí a gente estuda outras coisas, né? Porque, assim, ali é para todo mundo manejar, é para a gente conhecer a escadinha, o step, saber iniciar ou ajustar. O gina, eu sei que ele é muito longo, mas as tabelinhas dele são didáticas, né? Da gente ver, dar uma olhada, tabela de dose, tabela dos steps. Hoje em dia tem o step onde iniciar, tem uns balãozinhos assim acima que facilitam, né? Porque, infelizmente, a pneumologia pediátrica não vai conseguir absorver todos os pacientes de asma. Então, se o paciente tem uma asma mais leve, pelo menos assim, às vezes chega para UTI pra gente também, que foi referenciado para UTI, mas chega já de OPA. E aí chega um paciente que tem uma crise que você acha, não precisava de UTI. Então, talvez, será que aquele paciente precisa mesmo de um pneumologista que vai ter dificuldade de acesso? Mas o paciente que faz uma crise grave, ele precisa, né? A gente aqui tem, no estado, tem dois serviços, tem o IMIP, tem o Otávio de Freitas. Eu mesmo, assim, várias vezes já colegas falam que estou precisando, paciente assim, eu consigo encaixar uma data. O Otávio de Freitas também, o pessoal é super acessível. Eu falo que é os dois maiores, né? Mas tem outros hospitais que também tem profissional de pneumologia, não sei se conseguem abarcar tanto, né? Mas eu sei que o MP Otávio, por ter residência, consegue mais, né? Então, o pessoal do Otávio também, eu sei eu nem sou do nome falando, porque eu sei que são ótimos também de absorver esses pacientes, que são pacientes mais graves e que precisam. Eu acho que o ponto fundamental é você não deixar o paciente sem nada.
jamais deixar esse paciente sem nada. Inicia alguma coisa, inicia o que ele puder fazer, né? Porque às vezes, como eu disse, isso vai fazer diferença. Os trabalhos mostrando que o paciente que usa a terapia de manutenção, ele tem uma chance muito menor de fazer crise grave, né, do que quem não usa nada. Mesmo que ele faça crises, mas a chance de ter uma crise grave é muito mais baixa. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que focar. Algumas vezes você está ali no manejo da crise grave, você não vai iniciar esse corticoide inalatório. Eu acho que você nem, às vezes nem vai lembrar em 24, 48 horas. Mas algumas vezes alguém, sei lá, da diária lembra, o paciente tá um pouco melhor, vamos logo iniciar para esse paciente já ir começar usando, já ir se habituando, ensinando a ele a técnica de fazer, né? Isso aí pode fazer muita diferença pro paciente. Mas, tipo, qual corticoide, em termos de potência, budesonida e fluticasona são os melhores. Mas, às vezes, a gente só tem mesmo a beclometasona para oferecer. Perfeito, perfeito. Alguém mais quer tirar dúvida? Aproveitem. Pronto, então eu acho que é isso. De novo, lhe agradeço, aula espetacular, assim, acima das expectativas. Conseguiu condensar em pouco tempo um assunto tão vasto. E aí, te agradeço demais, viu? Eu que agradeço, gente. Parabéns pelo protocolo. Acho que, como eu disse, a aula está bem parecida, super didático. Olhem muito, chequem muito. E qualquer coisa que precisar, eu estou à disposição. Acho que todo mundo tem meu contato. Mas quem quiser falar alguma coisa, Alexandre, pode passar o contato aí, que se alguém quiser falar, a gente está à disposição. Perfeito. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.